Olá, seja bem-vindo ao Desafios Políticos, uma análise sobre os temas do atual cenário político pelo olhar das juventudes partidárias. Comigo em estúdio tenho Jorge Barbosa, da Juventude Social Democrata, José Couceiro da Costa, da Juventude Popular e Eduardo Barroco Melo, da Juventude Socialista. Antes de mais, obrigada aos três pela vossa presença. Reunimos-nos mais uma vez na RTV para discutir os temas centrais da atualidade do Estado político. E vamos então começamos hoje com a remodelação do Governo, a pensar já no próximo Governo. Zeca, comece por ti. Por mim. Antes de mais, muito boa noite a todos. Boa noite, Helena. Boa noite, Jorge e Eduardo. Falar da remodelação do Governo. Este é um tema fácil, uma vez que já estamos habituados a falar sobre este tema. Já é a quarta, se não me engano, remodelação do Governo. E ainda não percebemos muito bem o que é que António Costa se quererá disto, mas há uma coisa que é inegável, e isso é a primeira parte com que eu começo a intervenção, que é, há de facto uma ala da esquerda do PS que está a ganhar muito poder dentro do seu próprio partido, que é o caso, por exemplo, e aliás consuma-se agora na subida do Pedro Nuno Santos a ministro. E isto é aquela ala que vulgarmente os jornais gostam de os titular como os turcos do PS, em que fazem parte o Pedro Nuno Santos, o Pedro Delgado Alves, o João Galamba, que já tinha sido promovido na última remodelação do Governo. E o Duarte Cordeiro também foi promovido agora. O Duarte Cordeiro também foi promovido agora. O Tiago Barbosa Ribeiro, que permanece a deputado e tem muito relevo interno. E no fundo são pessoas, são políticos jovens, que é uma coisa boa. É uma coisa muito boa e isso... Jovens de 40 anos. Sim, são políticos no mínimo novos. Sim. Quer dizer, para o que o PS nos tem habituado ultimamente de manter mais ou menos o mesmo corpo e a mesma estrutura governativa, ter pessoas com menos de 40 anos ou com menos de 40 anos de política é sempre um ar fresco. Se a semana passada o Santana Lopes era o raio de sol, o Pedro Nuno Santos podemos chamar quase que é a lufada de ar fresco deste governo, com todas as coisas que isso implica. E isso é a primeira nota, que é a subida dessa esquerda, de uma própria, se calhar, radicalização, quase que podemos pôr assim, do PS e de António Costa, uma vez que tem de corresponder às expectativas que o seu próprio partido e a sua própria base governativa o dão. Que foi o caso. Só aqui uma contextualização. Essa foi uma ala muito importante naquilo que foi o derrubo do António José Seguro, um golpe palaciano patrocinado também por essas pessoas. Depois temos a filha do Vieira da Silva, se não me engano, que pronto, vem comprovar. Eu não estou aqui a atestar a competência ou a idoneidade da pessoa em questão. O que eu atesto é aquilo que acho que qualquer cidadão comum português sente, que é alguma estranheza, não é? Como é que é sempre família. Aquilo é a família socialista, é a monarquia socialista. A tese que eu tenho vindo a expor ultimamente, que cada vez parece mais correta. Não sei se é verdade ou não. E isso também é importante dizer. Agora, o que é muito estranho e isso eu meto em causa, meto em questão, e acho que é uma coisa que o Eduardo provavelmente saberá responder muito melhor que eu não conheço a fundo a senhora, mas ele saberá responder sobre a sua competência. Depois, isto vem tudo na senda daquilo que foi o anúncio do Pedro Marques para cabeça de lista eurodeputado pelo Partido Socialista, que é um eurodeputado que é um ministro que não fez quase nada, não é? A nível das infraestruturas, como debatemos aqui no programa passado, tem uma execução daquilo que tinha sido feito ou daquilo que tinha-se proposto a fazer baixíssima. Portanto, se não faz em Portugal, foi com o Nuno Melo, se não faz em Portugal, o que é que ele vai fazer na Europa? Mas ainda assim, acho que é um ponto engraçado. Mas o Nuno Melo disse numa reunião, foi? E não faltou, não era no Parlamento Europeu. Não. No Parlamento, sabes que é difícil, pois, quando os grupos parlamentares... No Parlamento Europeu é difícil aparecer. Também é difícil aparecer, mas os grupos... Mesmo assim, prefiro os que não aparecem dos que vão para lá fazer pressão sobre funcionários e não sei o quê. Isso já não sei. A única coisa que eu sei é que vocês não querem comparar moral, e não sei um grupo, um partido, pronto, elegeu em virtude das suas circunstâncias, é um partido mais pequeno do que o PS e do que o PSD,
também não se pode desdobrar em tudo o que é, e tem representação política em Portugal, e também tem de a cumprir. Mas não é essa a questão. Mas é fora do horário do funcionamento do Parlamento Mas não Europeu. é essa a questão. O que nós estamos aqui a falar claro. é da remodelação e em virtude daquilo que tinha sido a remodelação, que foi a saída do Pedro Marques. Bem, em relação a este assunto, basicamente é isto. Por um lado, a esquerda a assumir-se verdadeiramente... Ou seja, já não há centro-esquerda no PS, é um partido de esquerda pura e dura. Aliás, é um partido que mostra ter mesmo razões de esquerda, algo que deve deixar verdadeiramente contente tanto o Eduardo como a Maria Vergonha. E acima de tudo é isso. E depois há outra coisa. Desculpa interromper, mas quando a moderação fica entregue ao Santos Silva, estamos muito bem, estamos a perceber o caminho do Partido Socialista. Não, isso lá está, isso não é isso, é a tal parte que ainda falta renovar ao PS, que com o tempo o Eduardo certamente se irá encaminhar de ser ele também uma lufada de ar fresco no futuro do Partido Socialista. Eu acredito que sim, e tenho as maiores esperanças do Partido Socialista em ti, devo-te confessar. Obrigado. Não, mas isto para dizer o que é também. O António Costa, e nós vamos falar disso mais à frente, em relação à moção de censura do CDS, esta quarta... É também um dos nossos temas, é? Exatamente. A quarta remodelação do Governo prova um bocado aquilo que é a moção de censura do CDS, que é o António Costa já só pensa em eleições, já só pensa em lavar, em lançar, em criar nomes, espetáculos e novos protagonistas para serem eles também pontos de alavancagem naquilo que pode ser o período eleitoral. Portanto, temos de estar apreensivos. Também não acho que seja uma remodelação ministerial a 6 meses das eleições que fará toda a diferença naquilo que é a estrutura do governo e a mudança de política. Jorge, passo para ti. Já ouvimos então a opinião do Zeca. De facto, na semana passada debatemos aqui a questão das infraestruturas e da Ferrovia 2020, que tem agora então Pedro Nuno Santos como novo ministro. Pergunto-te, é de facto também um desafio para Pedro Nuno Santos a ferrovia e as infraestruturas? Eu acredito que sim, É dos maiores desafios. Eu acredito que sim, até porque o Governo não lhe confiou tantas pastas como tinha confiado ao anterior ministro, que agora irá ser cabeça de lista do Partido Socialista. Mas eu não tive a oportunidade de estar cá a semana passada, começar por cumprimentar a Helena, o Zeca e o Eduardo, dizer que tive muita pena de não estar cá. Infelizmente irá acontecer com mais algumas vezes, mas do que eu vi do programa, deixar também um abraço ao Carlos e ao Hugo, porque estiveram aqui muito bem e com um debate muito, muito interessante. Indo ao tema da reforma ministerial, dizer que tenho muita pena que tenham criado ilusões em algumas pessoas que serão ministros 6 meses, porque, como eu acredito, o PSD ganhará as próximas eleições legislativas e estes convites feitos como se fossem para 4 anos e meio apenas serão ministros durante 6 meses. As expectativas... mais do que 2 semanas, as expectativas estão criadas. Depois disso, dizer que comungo o Zeca chamou-lhe lufada de ar fresco e eu chamava-lhe lufada de ar pesado, porque os ideais que o Pedro Nuno Santos e companhia representam dentro do Partido Socialista são ideais com mais de 100 anos, que há mais de 100 anos comprovamos não ter razão, não são tudo menos uma lufada de ar fresco, são uma lufada de um ar bem pesado, e é a chegada do Bloco de Esquerda ao Governo por interposto partido. Ou seja, os ideais do Bloco de Esquerda chegam ao Governo não por ministros do Bloco de Esquerda, como tanto se falou na altura da Convenção do Bloco, mas por ministros escolhidos pelo Partido Socialista. Quanto aos 3 ministros, eu também comungo com a posição do Zeca quanto à idoneidade ou à competência da filha do ministro Vieira da Silva, que hoje também ela é ministra. Mas tenho que dizer alguma coisa sobre o assunto, que parece muito estranho, num país com milhares de doutorados, milhares de mestrados, centenas de milhares de licenciados, com tantas pessoas que sem formação superior que na sua vida pessoal e profissional demonstram competência e qualidade naquilo que fazem, a melhor pessoa para exercer aquele cargo seja a filha de outro ministro, ou seja, de um círculo tão restrito, de um círculo tão fechado do Partido Socialista, para mais não dizer que, sem meter a idoneidade da pessoa em causa, há uma coisa que eu acho que este país já se esqueceu, foi o período, e eu não me canso de eu reafirmar, que a nova ministra é mais uma das que não viu, não sabe, não lhe passou por baixo dos olhos no tempo em que foi adjunta do
do primeiro-ministro José Sócrates. Ou seja, este país parece que já se esqueceu desses anos e eu continuo a achar tudo muito estranho como é que pessoas que trabalhavam nesse gabinete lhes passava tudo por baixo dos olhos e não viam nada, não aconteceu nada, ninguém sabe quem foi. Passando à parte passando a parte da ministra filha do Mariana Vieira da Silva, penso que é assim que ela se chama, que sei que é uma pessoa de extrema confiança do primeiro-ministro, e digamos que é este governo desde a penúltima remodelação, sem ser desta. Este governo é um governo de confiança máxima do primeiro-ministro para atacar eleições. Este governo não é para terem grandes discordâncias ou grandes discussões em Conselho dos Ministros. Não é para ter diferentes perspectivas do espaço ideológico que suporta o governo. É um governo para ganhar eleições, é um governo para tentar ganhar eleições, é um governo de força, de confiança. E passando a confiança que eu acho que o Primeiro-Ministro deposita sobre quase todos, estranho a retirada de competências ao Ministério que o Pedro Marques tutelava. Qual foi essa retirada de competências, Jorge? A retirada dos fundos comunitários. Não há retirada de competências, há a reconfiguração das competências. A reconfiguração das competências que levou a que o Pedro Nuno Santos não tenha assumido por inteiro as responsabilidades tuteladas pelo Pedro Marques. E que tenha recebido novas competências. Deixo aqui a previsão, espero que o tempo não me venha a dar razão, de que estamos a ver um truque muitas vezes repetido em política e que o PS em Portugal costuma ser o exemplo máximo, que é, antecipando problemas em certa pasta, não meter ninguém que tenha uma carreira política futura, alguém que não possa ser comprometido com esse escândalo ou com essa com essa percepção pública de alguma coisa que possa estar para sair. Espero estar enganado, mas deixo aqui a minha previsão, que acho que não estarei. Quanto ao outro ministro que agora toma posse, confesso que conheço menos bem, não terei muito a dizer sobre ele. Indo aos secretários de Estado, dizer que estranho muito a entrada do Duarte Cordeiro no governo. Alguém que é vice-presidente da maior Câmara do país, a nível do gosto pessoal pela atividade política, eu sei que nem todos somos iguais, uns têm mais propensão para ser autarcas, outros mais propensão para serem dirigentes nacionais, mas o desafio político de ser número 2, de ser vice-presidente da maior Câmara do país, parece-me um bocado estranho a entrada no governo, é outra das coisas que eu não percebo bem e que acompanharei com atenção. Tenho alguma simpatia por a forma como o PS faz muitas remodelações. Eu não vejo aí um problema, ao contrário do líder do meu partido. Se a equipa não está bem, mude-se. Se é preciso melhorar o trabalho, melhore-se, mas explique-se, se calhar, às pessoas melhor porque é que essa remodelação é precisa. A do Pedro Marques é natural, mas eu acho que nestas últimas 2 remodelações governamentais ficaram várias coisas para explicar. A de Alberto Campos Fernandes é a primeira de todas. Porquê que o Ministro da Saúde foi substituído? Foi por uma linha ideológica diferente da do Primeiro-Ministro para a Saúde? É que nós vemos que a linha ideológica da Saúde mudou drasticamente com a nova Ministra, Marta Temido, e era importante sabermos se foi por isso ou não. Porque eu gosto muito, eu lidero algumas equipas, e há uma coisa que eu detesto, que é, e mesmo em equipas em que não liderem, que integro, que é ter yes-mans à minha volta e não pessoas que discordem, que opinem, que tenham uma visão diferente, com quem eu consiga chegar a um consenso, porque a política, no fundo, será sempre isso. E parece-me que esta é a segunda remodelação consecutiva que estamos a trocar ministros com alguma experiência profissional, pessoal e prática por yes-mans do seu primeiro-ministro. Muito bem. Eduardo, passo-te agora a palavra. Já ouvimos o Zeca, já ouvimos o Jorge. Eduardo. Bem, boa noite a todos. E não podia estar mais desacordo em relação às palavras do Zeca e do Jorge, obviamente, e começando pelo início. Em primeiro lugar, eu devo dizer que fico muito contente que, havendo a necessidade de fazer uma remodelação ministerial, e ela acontece porque o Pedro Marques vai liderar a lista candidata do Partido Socialista às eleições europeias, e, ao que parece, Maria Manuela Leitão Marques entregará essa lista também, embora não haja ainda confirmação oficial, mas esse parece ser o sinal dado com esta saída do Governo, que haja 2 princípios positivos que presidiram esta remodelação. Em primeiro, a estabilidade.
ao contrário do que disse quer o Rui Rio, quer agora o Zeca, esta remodelação ministerial não é uma remodelação que vai no sentido de tentar, de alguma forma, reparar a imagem pública do Governo ou dar uma lufada de ar fresco ao Governo. Pelo contrário, esta remodelação ministerial é a consumação daquilo que tem sido a estratégia política do Partido Socialista. A ascensão do Pedro Nuno Santos, do Nelson Sousa ou da Mariana Vieira da Silva a ministros é uma ascensão natural de elementos que já estavam no Governo e, portanto, que vão dar estabilidade ao trabalho que estava a ser executado pelo Governo. Dar continuidade também àquilo que, palavras que António Costa usou. Exatamente. Portanto, dão continuidade a essa estratégia. Aliás, a razão pela qual o Jorge estranha esta reconfiguração de pastas, mas a verdade é que a razão pela qual não se acompanha no Ministério do Planeamento e de Infraestruturas e passa a ser o Ministério das Infraestruturas e Habitação e depois o do Planeamento com o Nelson Sousa. Isso acontece exatamente porque a este período de eleições legislativas não fazia sentido haver um novo ministro a pegar na programação dos fundos comunitários e, portanto, o secretário de Estado que estava responsável por essa área assume as responsabilidades ministeriais. Do mesmo e, portanto, estamos de acordo, não havia necessidade de trocar o secretário de Estado. É por isso que acontece essa reconfiguração da orgânica do Governo, que é uma pequena reconfiguração, também não é uma reconfiguração de fundo. Portanto, fico contente que haja essa estabilidade política e, portanto, o Primeiro-Ministro assume claramente que aquilo que tem sido feito nos últimos 3 anos é para continuar e é esta a estratégia política do Partido Socialista. Portanto, não se deu uma tentativa de tentar reconfigurar o Governo à última da hora para poder, eventualmente, perseguir fins eleitoralistas, que é aquilo que tem acusado a oposição nos últimos meses. E, portanto, isso é muito positivo. E depois, por outro lado, acho muito positivo que, ao mesmo tempo, isto tenha ajudado a projetar politicamente algumas caras novas do Partido Socialista. Aliás, o Primeiro-Ministro António Costa, quer como Primeiro-Ministro, quer como Secretário-Geral do Partido Socialista, tem feito aquilo que eu acho positivo que se faça, não só no seio do Partido Socialista, como acho que deve acontecer nos outros partidos, que é, de facto, renovar o Partido Socialista. Isso tinha acontecido nas eleições legislativas, em que, na maior parte dos ciclos eleitorais, e especialmente nos ciclos eleitorais maiores, obviamente, houve uma grande renovação das listas candidatas. Obviamente isso não significa que tenha havido uma revolução total, porque também isso não faria sentido, mas que houve uma grande renovação dos candidatos nas eleições legislativas. Isso aconteceu no Governo e acontece agora quando se reforça também o peso de alguma dessas pessoas, nomeadamente o Pedro Nuno Santos e da Mariana Vieira da Silva, que ascendem aqui ao cargo de ministros. Eram 2 pessoas, aliás, já de extrema confiança, eram os 2 secretários de Estado adjuntos do Primeiro-Ministro e participavam já no Conselho de Ministros, portanto, mais uma vez reforçando a estabilidade deste Governo. E depois, por outro lado, dentro da reconfiguração dos secretários de Estado, quero assinalar, obviamente, fico muito contente de ver que também o Eduardo Cordeiro é chamado ao Governo e pode dar esse contributo. Eu não escuto as motivações pessoais, porque só o Eduardo Cordeiro poderá fazer esse balanço entre a sua função autárquica e a possibilidade de integrar o Executivo do Governo. Eu, entendendo a política com o espírito de missão, percebo sempre quando o nosso país chama por nós, não dizemos que não. E, portanto, percebo, obviamente, o apelo de pegar numa pasta como esta, que é da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, que é não só que tem sido uma pasta determinante no exercício desta legislatura, da governação ao longo desta legislatura, como nós sabemos, tendo em conta aquilo que são os acordos do Partido Socialista com os outros partidos à sua esquerda, para além de ter responsabilidades diretas por ser uma dependência direta do Primeiro-Ministro e, portanto, percebo, obviamente, o desafio político que aqui está, mas, acima de tudo, é importante valorizar políticos, lá está, com menos de 40 anos. Já tinha acontecido com o João Torres também, quando subiu o Secretário de Estado na última renovação governamental. Sim, e, portanto, há um conjunto de novas pessoas, de caras de grande valor do Partido Socialista a assumir funções executivas e eu vejo isso de forma muito positiva. Não posso, obviamente, deixar de achar que isto é um processo relativamente natural. Eu percebo que há uma tentação sempre dos primeiros ministros no início da legislatura de entender que o Governo cumpre o mandato até ao fim. Mas, para quem acompanha a política de perto, é normal compreender que, em primeiro lugar, haja um grande desgaste pessoal da parte dos titulares de funções públicas e, portanto, é normal que eles não queiram terminar os seus mandatos ou que possam sentir que aquilo que eram os seus objetivos para o seu mandato possam estar terminados e, portanto, possa haver necessidade de haver uma outra pessoa a assumir essas funções. E as remodelações que têm acontecido neste Governo são, fundamentalmente,
remodelações entendíveis. Uma delas motivada pelo caso dos bilhetes da Galp, que honestamente considero até excessivo, mas que, por via das dúvidas, os secretários de Estado decidiram pedir essa demissão e, portanto, provocar essa remodelação. Tivemos a remodelação que foi necessária depois da fase dos incêndios e agora depois das eleições autárquicas com alguns ministros gastados e que tinham... Não te esqueças das salutares bufetadas. Isso não é uma remodelação ministerial sequer, não é? Quer dizer, isso Vou dizer que era foi um excesso do João Soares. Das salutares bufetadas. Era o ministro que eu mais gostava do PS, PS, sem te a dizer. É o tipo com mais graça que o Foi um António excesso. Costa e pôs à frente de uma pasta no primeiro governo. Isso foi um excesso de linguagem do João Soares, ele entendeu sair, nem quanto isso como uma remodelação Não sei se ministerial. Esse durou tanto tempo quanto ministro, parece que tenha quanto entendido. o governo do Ele entendeu, PSD, mas isso é que tem graça. depois das eleições legislativas. Portanto, eu acho que, acima de tudo, são remodelações entendíveis. E não acho que se possa dizer que o governo do Partido Socialista é um governo unanimista. Aliás, um governo em que tem num Conselho de Ministros Manuel Leitor e Pedro Nuno Santos pode ser acusado de tudo menos de unanimidade de pensamento e de dificuldade de divergência de pensamento. Unanimidade do círculo próximo do O que quer Primeiro-Ministro. dizer, o círculo próximo do Primeiro-Ministro tem que ser, obviamente, um conjunto de pessoas nas quais ele confia politicamente, não. o que não quer dizer que eles partilhem todos a mesma opinião. Porque eu tenho a certeza absoluta que o António Costa tem tanta confiança no Pedro Nuno Santos como tem no Augusto Santos Silva e eles não são suspeitos de partilharem pensamento político na maioria das questões. Aliás, vocês diziam há pouco que o Augusto Santos Silva, que era estranho que ele fosse o encarregado da moderação dentro do Partido Socialista. Eu nunca conheci o Augusto Santos Silva como outra coisa senão um moderado. Podemos dizer que ele pode ser agressivo no discurso, mas agressivo no discurso não é a mesma coisa do que extremista nas ideias. pessoa que gosta de E eu queria fazer... Eu também gosto muito de malhar na direita. Gosto muito de malhar na direita e gosto muito do Augusto Santos Silva. E gosto muito do termo de ele não ser nenhum extremista porque estás quase a chamá-lo aos outros. Não, não pelo contrário, porque era a segunda parte que eu ia dizer. Há bocado quando se diz que o Partido Socialista se radicalizou, eu espero bem que o Partido Socialista se radicalize. E Eu sei que sim, radical me eu sei que tu assumo. esperas, sim. Mas é preciso perceber a diferença entre o que é ser radical e ser extremista. Porque se radical vem de raiz e, portanto, eu acho que, de facto, nós devemos ter preocupações. As nossas preocupações devem ser fundamentadas nas raízes do nosso pensamento ideológico. Eu acho que sim. Não é a mesma coisa dizer que somos extremistas. O Partido Socialista não é um partido extremista, nunca o foi. É um partido social-democrata. Não o costumava ser. É um partido que acredita numa forma de socialismo que é reformista, que entende que deve haver mercado. O que não quer dizer exatamente que se reveja numa sociedade de mercado, são coisas distintas. E, portanto, o Partido Socialista não foi, nunca foi, nem as pessoas assim o sentem, apesar do discurso mais crispado da oposição, como um partido radical, no sentido extremista do termo. Porque ainda há António Costa. Mas espero mesmo Porque que ainda há sejam... António Costa. Espero mesmo que sejam... E que no Congresso teve a necessidade de dizer eu ainda estou aqui. Espero mesmo No que o Partido encerramento do Socialista... Congresso, o Partido Socialista teve a necessidade de dizer ao Pedro Nuno Santos eu ainda estou aqui. Espero Não mesmo... esqueçamos. Se puder falar, espero mesmo que o Partido Socialista seja um partido cada vez mais radical na defesa daquilo que são as suas bandeiras. E eu tenho medo, mas também espero Eu não sei acho- quais são as eu não consequências acho eleitorais que- disso em toda a Europa. Deixa-me falar, por favor, que eu também vos ouvi. Eu não acho mesmo que a antiguidade das ideias signifiquem que o ar é mais pesado ou mais fresco. Aliás, todos nós somos, acho eu, democratas e a ideia de uma democracia representativa é bem velhinha. Portanto, aquilo que é a capacidade de transformação das ideias políticas não tem a ver com a antiguidade delas, mas tem a ver, acima de tudo, com os executantes, em primeiro lugar, e com a capacidade de as atualizar para os tempos modernos. E, portanto, se me perguntarem se esta remodelação ministerial significa que o Partido Socialista vai continuar a fazer aquilo que eu acho fundamental, nomeadamente a valorização do Estado, a valorização do trabalho, a dignificação da política, a dignificação daquilo que é a capacidade de descentralizar a tomada de decisão das políticas públicas, eu acho que sim. Eu acho que isso se faz com diferentes aulas de pensamento dentro do Partido Socialista, se faz com a colaboração de todos, faz-se desde, desde o Francisco Assis ao Pedro Nuno Santos, e isso não significa de todo Não digas Francisco Assis. Apesar de ainda não estar nesse espaço político, a longo prazo quem o ocupará e que, mais por oportunismo político por ideal dentro do Partido Socialista será o Fernando Medina. Eu não sei se será por oportunismo político. Eu sinto que o Fernando Medina será certamente uma pessoa à minha direita, sendo um homem de esquerda.
Mas ainda tentará ser mais para quando chegar uma altura Não parece que de disputa com o Pedro Nuno não parece ter as ser mais duas por uma posições bem razão, que extremadas. é aquilo que vocês diziam. Vocês falavam há bocado do centro, e o centro é uma inexistência. E, portanto, quando diziam que o PS deixou de se Centro afirmar como um partido pragmático de centro-esquerda e é um partido de esquerda. uma inexistência. Eu acho O PS é um partido de esquerda centro porque, na social, verdade, não não, existe uma centro-esquerda, existência. como não existe centro-direita. Dizer que existe um Mas centro... digas isso que ele fica já triste. Dizer que existe um centro é uma ficção. Quem tem centro no nome são vocês, não sou nenhum de nós. Tá? Vocês têm esquerda. Vocês têm Quem se esquerda- assumem centristas, o vosso nome é que é centrista. Vocês não? têm esquerda na carta. O que eu quero dizer é que Vamos voltar à discussão é uma do- ficção, sim. É uma da ficção. remodelação e Sim, tentar que isso é perceber também importante. quais são os desafios dos novos ministros. Sim, eu acho que Quando terminares, não há grandes desafios, mas já aí vou. O que eu queria dizer, apenas terminar por dizer é o PS é um partido de esquerda e continua a ser um partido de esquerda. É desde a sua fundação e continuará a ser. Cada vez mais, na minha opinião, cada vez mais no sentido em que deve voltar às raízes, de facto, deve ser radical. O trabalho do Labour, sim, o caminho do Labour. O que não deve é ser um partido, como aconteceu nos anos 90, que se vendeu a outras ideias. Isso é que eu acho que o PS não pode ser. E, portanto, o PS está, felizmente, tem feito esse Chama a caminho vendida ao nosso ideológico. secretário-geral da ONU. Não é chamar vendido ao secretário-geral da ONU, mas a verdade é que houve uma infiltração de ideias liberais nos partidos da nossa família política, que não aconteceu só em Portugal. António Aliás, Blair. começou no Reino Unido, aconteceu em França também, aconteceu na maior parte dos partidos da nossa família política, e a verdade é uma. E foram anos é em que que se nós viveu olhando... mal neste continente. O quê? Nesses anos, os anos 90, vivia-se muito mal neste continente. Vivia-se tão bem que nós tivemos uma crise financeira resultado das políticas regulatórias que aconteceram durante esse período, com mão dos partidos da nossa família política, e os resultados que nós temos hoje em dia são, de todos os partidos da família política trabalhista, social-democrata e socialista, aquele que mais sucesso tem é o Partido Socialista, que foi aquele que foi capaz de fazer o regresso às suas origens. E, portanto, não vejo O Labour como negativo aquilo que está a acontecer. Também fez esse regresso. Ou umas O origens Labour que eu está a acho que o fazer- PS não tem. o- Discordamos nas raízes do próprio Labour PS. está a fazer esse O regresso. PS nasce como um partido burguês, não nasce como um partido trabalhista ou operário, como grande só parte dos o PS partidos tem- é um socialistas partido europeus. marxista, quer dizer... O PS PS nasce tem- um partido burguês. Não, mas a O raiz PS a raiz do país é preciso dizer uma coisa. O PS tem origens diferentes de outros partidos de base trabalhista por uma razão simples, é porque não nasce de democracia. Certo? E, portanto, E as porque já condições de havia um formação de um partido a partido, ocupar, as condições de toda a formação de um classe partido, fosse ele qual fosse, todos os partidos em Portugal que apareceram no pós-25 de Abril, ou mesmo o Partido Comunista Português, que apesar de ter base operária, era essencialmente liderado por um burguês, Sim. Claro, eram todos surgiram das condições, de uma classe que tendo em conta que era o contexto tendencialmente político que nós tínhamos na altura. Mas eu só estou a discordar que não está a regressar às bases, porque as bases do Partido Socialista mas não eu é faço essa. as bases do Partido Socialista, do ponto de pensamento sentido- ideológico. Exatamente. Mas o pensamento exatamente. ideológico. Obrigado. Mas não é esse o pensamento ideológico É do esse o Socialista. partido, Claro esse que é o pensamento, mas é bom que o Claro seja. que E é bom que se admita Aliás, que é um dizia-se partido Partido Socialista marxista. Partido sim. Marxista no pós-25 de Abril, que eu também não vou tão longe, mas que era de facto... Mas que ficas muito orgulhoso dessa. Não vais tão longe, mas ficas muito orgulhoso. Falta de facto de reler Marx. Falando sobre os desafios dos ministros, eu acho que os ministros não têm grandes desafios, no sentido em que nós estamos no último ano da legislatura, temos, obviamente, acima de tudo, que consumar a estratégia ideológica e a estratégia política que foi definida pelo Primeiro-Ministro, em primeiro lugar, e que depois foi aprovada pelos deputados na Assembleia da República com o Orçamento do Estado. O que é que eu acho que são os desafios que temos de fazer até ao fim? Até ao fim deste governo é preciso executar, acima de tudo, garantir que a execução do Orçamento do Estado é bem feita, garantir que há uma preparação para a próxima legislatura, não no sentido que tem sido falado do ponto de vista público, ou seja, aquilo que tem sido o resultado da discussão pública depois desta remodelação é o Primeiro-Ministro está a testar soluções para poder utilizar no próximo governo. Eu acho que o Partido Socialista não tem essa perspectiva ou essa presunção de que automaticamente está eleito para um próximo mandato. Não tem essa presunção, mas tem, obviamente, essa confiança, a confiança do trabalho que foi feito ao longo dos últimos anos. Nos últimos meses. As sondagens, tanto quanto eu sei, dão ainda por larga vantagem ao Partido Socialista como primeiro A larga partido margem já é muito Já menor vamos que a larga falar margem desse tema das sondagens. E, portanto, mas podemos falar sobre as sondagens. Podemos falar sobre as Sim, a sondagens. seguir falamos das sondagens. Mas aquilo que eu acho, acima de tudo, garantir uma boa execução. O que eu acho que esta remodelação ministerial permite é, isso sim, dar alguma, não direi estaleca, porque as pessoas que assumem estas funções já a têm, mas, acima de tudo, dar estabilidade à estratégia governativa e permitir que haja novos atores. Mais do que a subida destes ministros que já eram secretários de Estado, eu acho que a incorporação de novos secretários de Estado é positiva, permite reforçar politicamente o peso do governo, permite
dar alguma experiência governativa a algumas pessoas que não a tinham, retomar a experiência governativa em novas funções para caso pessoas que já a tinham, e isso é positivo na medida em que permite não só refrescar do ponto de vista da própria energia, porque era o que eu estava a dizer, ser funções públicas é desgastante e, portanto, é natural que nós precisemos de novas pessoas para dar aqui algum fôlego extra, mas, acima de tudo, permite, que eu acho que é a grande novidade, por assim dizer, sendo uma novidade reduzida, permite reforçar a estabilidade deste governo, e eu acho que isso é o mais positivo desta remodelação. Muito bem. Jorge, passo-te agora a palavra. Agora sim, falamos de sondagens. Há pouco falavas precisamente no Ministro da Saúde, Adalberto Campos, que foi substituído por Marta Temido, nas recentes sondagens que vieram a público esta semana. Uma sondagem então da Aximage dá então a Marta Temido como é considerada a pior governante. Marcelo também cai. O PS desce para 36,4% e o PSD sobe para 24,4%. Também as intenções e a popularidade de Rui Rio estão a subir. O mesmo não se passa com António Costa e com Marcelo Rebelo de Sousa. Como é que podemos olhar e que leitura podemos fazer aqui destas sondagens, destas últimas sondagens? Apesar de ter sido eu a introduzir o tema sondagens, deixem-me dizer-vos, também não sou nenhum apaixonado por sondagens, porque se as sondagens fossem verdadeiras, hoje o Reino Unido ainda não estávamos na situação que estávamos com o Reino Unido, o Luís Filipe Menezes provavelmente era Presidente da Câmara do Porto. Se as sondagens fossem tão confiáveis assim, há aqui alguns números interessantes, o mundo seria diferente. Mas realmente os números são o que são e são um excelente instrumento de trabalho para ser analisado. E, em primeiro lugar, eu já aqui fiz algumas ou até várias críticas ao líder do meu partido, mas não posso não reconhecer essa subida na popularidade por dois momentos importantes do PSD nos últimos tempos. O primeiro é o Conselho Nacional que clarifica as águas, e o segundo, e aí sim fazer-lhe um elogio mais veemente, porque no primeiro ele não provoca, não causa, é um momento que acontece e que ele tem que dar resposta. O segundo é um momento que ele tem todo o capital, o capital é todo próprio dele, que é o Conselho Estratégico Nacional. O Conselho Estratégico Nacional, esse sim é uma verdadeira lufada de ar fresco no mundo partidário português. Coordenado pela David Justiça. A hipótese, eu não estou a falar da forma e não dos intervenientes. A hipótese de num partido político militarmos numa secção, de uma forma não territorial, de militarmos pelas secções em que temos mais interesses, com o mundo a avançar, é com certeza uma novidade muito interessante. O PSD descobriu uma forma de organização que o PS já tem há 40 anos. A forma de única e exclusivamente em secções temáticas sem base territorial. Sim. Parabéns ao Partido Socialista, acho um avanço na forma de militar no PSD. Depois, a Convenção Nacional do Conselho Estratégico Nacional, acho que foi um sucesso tremendo. Se formos aos nomes, eu também discordo de alguns coordenadores, mas concordo com muitos outros. Acho que o Pedro Rodrigues poderá fazer um trabalho formidável na reforma do sistema político. Tenho muita confiança nessa secção. O Álvaro Amaro está muito bem rodeado a refletir a descentralização do Estado. E temos outros líderes e que os convidados foram excelentes. Indo diretamente às sondagens, que foi esse o tema que a Helena introduziu. Eu acredito, eu quero, eu espero e eu exijo que o Partido Social Democrata ganhe as próximas eleições. Será sempre esta a minha posição quanto a isso. O PSD, como maior partido português, como o partido com maior representação parlamentar, como o partido com mais maiorias absolutas na história deste país, tem a obrigação de ir a todas as eleições para ganhar. E é para ganhar que o PSD irá às próximas eleições legislativas, tenho a certeza disso. Por muito que tentem retirar extratos das declarações do líder do PSD para falar de cenários pós-eleitorais em que o PSD não ganhe, tenho a certeza que também será essa a atitude dele ir às eleições para ganhar. Se as sondagens nos começam a dar um indicador de subida, só podemos ficar ainda mais contentes com isso. Se as sondagens começam a dar um indicador de descida do Partido Socialista, só podemos ficar contentes com isso. Alguém que acredita, espera e exige que o PSD ganhe as próximas eleições legislativas, ver esse cenário nas sondagens, só me pode deixar muito feliz. Mais feliz ainda fico se essas sondagens forem verdadeiras, com os resultados obtidos pela Marta Temido. Porque só quero mesmo dizer que o povo português não quer uma cartilha ideológica na Lei de Bases da Saúde,
e que quer uma lei de bases da saúde mais consensual, mais pragmática e mais de centro, porque sim, o centro existe. E que envolva também todos os partidos, Jorge. Estamos a terminar, temos 2 minutos para o fim desta primeira parte. Zeca, ouvir-te apenas também a ti para fecharmos então este tema relativamente às sondagens. Já aqui também o disse, os números então e a leitura que podemos fazer destas sondagens. Sim, essa leitura é uma leitura fácil, quer dizer, o António Costa cai no momento em que cai o Marcelo Rebelo de Sousa. Aliás, eu acho que os índices de popularidade dos dois estiveram muito intrincados ao longo dos últimos 3 anos e meio entre eles. Eles tiveram uma boa relação entre os dois poderes, entre o poder presidencial e o poder executivo, e isso refletiu-se também numa atitude governativa que António Costa, numa certa liberdade governativa que António Costa teve, que, por exemplo, o Jorge Sampaio não deixaria. O Jorge Sampaio, aliás, não deixou. Temos 1 minuto, Zeca? 1 minuto. Em relação à Marta Temido, em relação à Marta Temido, eu acho que basta sair à rua para se perceber o porquê dessa sondagem ser assim. Em relação à subida do PSD, assim, a única coisa que eu vejo de positivo é que o PSD a longo prazo vai tender a desaparecer e, portanto, eu não me... Isto é aquela... Começaste a tirar o curso comediante. É aquela subida e é aquela... E só aqui mesmo para terminar, eu acho engraçado porque o Rui Rio está a ter um momento agora, porque eles já perceberam que uma máquina passista, como já foi embora, agora, como não tem hipótese de ganhar, agora sim está tudo ao pé do líder, porque é quem certamente dará mais tacho ao resto da ordem. Socialista também existe dentro do PSD. Há quantos anos é que o CDS não tem um congresso com 2 listas? É por causa de andar toda à volta do tacho, à volta do líder. Ou seja, esses argumentos para os outros partidos, e quando olhamos para o nosso e não há um congresso disputado há 20 anos, ou o único que houve foi aqueles 6 meses que o Portas deixou que houvesse, no Ribeiro e Castro. 2 anos. Porque como é que alguém que faz política pode acusar todos os outros de andar à procura de tacho? Isso é mais ou menos como acusar o António Costa do golpe palaciano quando houve um período em que se teve eleições internas todos os anos, ou outro quando se deixou um líder durante 6 meses, lá está, como disseste, e depois se foi lá espetar a facada para voltar ao poder. Bem, estamos a fechar esta primeira parte. A seguir, voltamos para falar da ADSE e do futuro da ADSE. Isso não sei se... dar uma nota sobre as sondagens. Exatamente, o eu Eduardo também. volta também. Na segunda parte falamos então com o Eduardo só para uma nota relativamente então às sondagens. Voltamos já a seguir. Sejam bem-vindos à segunda parte do Desafios Políticos. Voltamos então a falar da remodelação do governo e também das sondagens que há pouco tínhamos então terminado também a falar sobre esse tema, e passo novamente a palavra ao Zeca para depois ouvir também o Eduardo relativamente a esse tema. Zeca, há pouco falávamos precisamente dos números das sondagens. Dou-te novamente a palavra. Bem, eu relativamente às sondagens só queria acabar por dizer que o CDS está a ter um crescimento positivo também no que toca às sondagens, se bem que as sondagens nunca são favoráveis historicamente ao CDS, mas é interessante. Mas eu relativamente às sondagens, eu acho mesmo muito interessante é olhar para aquilo que é o Partido Comunista Português. E o Partido Comunista Português, em virtude daquilo que tem sido se calhar também muito do trabalho do Bloco de Esquerda e do próprio PS, na cena daquilo que o Eduardo estava a dizer de uma radicalização, ou seja, de voltar à raiz das ideias do PS, o PCP está a perder alguma importância política. E isto também, naquilo que tínhamos vindo falar no último programa, é perigoso para aquilo que é a democracia, no sentido em que está e poderá deixar de regimentar muito daquelas pessoas que são extremistas, são extremados por natureza, que tanto se lhes dá como se lhes deu ir para um Chega ou um PCP, simplesmente querem uma posição forte em relação a determinados assuntos, e esse poder da regimentação do PCP poderá ser gradualmente transferido
para o Chega, coisa que eu não acho que seja assim tão possível, mas neste cenário de gradual perda de importância do PCP, acho que é uma nota que devemos estar em relação e atentos a isso. E relativamente às sondagens, basicamente é isto, também acho que seria um mau exercício que estamos a prestar, fazer aqui um pouco de futurismo. Podemos especular dentro do necessário e daquilo que nos é pedido, mas muito mais que isto também é esperar para ver. Ainda vai saber muita coisa, ainda não foram debatidos programas eleitorais e as pessoas votam em programas eleitorais. E nesse aspecto também, no programa eleitoral do CDS, de quem eu estou bastante esperançoso e onde eu tenho dado alguns pequenos contributos também, coordenado pelo grande Adolfo Mesquita Nunes, acho que vai ser, esse sim, uma verdadeira lufada de ar fresco para o país. Muito bem, Zeca. Eduardo, passo agora a palavra relativamente a esta questão destes números, destas sondagens. Então, aqui há alguns números interessantes também para analisarmos. Sim. Começando só aqui pelo fim, só para dizer aqui uma coisa, porque de facto, depois desta afirmação do Zeca, com a qual eu concordo, os programas eleitorais têm de facto muito peso. Fico com a expectativa para ver o do CDS. Aliás, o CDS e o do PSD, porque nas últimas eleições legislativas não houve, e portanto fico à espera de ver um programa eleitoral dos partidos da nossa direita. Queres que te envio? Aliás, o CDS acho que já nas últimas duas eleições legislativas não apresentou o programa eleitoral. Mas queres que te envio das últimas? Uma lista com os bullet points a dizer que não existe? Que era um programa eleitoral. Eu vou-te enviar para o próximo, não tens que dizer isso. Continuando... Por acaso não sei se o CDS tinha ou não um programa. Deixem-me falar, que eu também vos deixei falar. Programa eleitoral. Falando sobre as sondagens, eu não desvalorizo nem hipervalorizo as sondagens. Ou seja, eu acho que as sondagens são relevantes do ponto de vista do entendimento das tendências. E, portanto, as sondagens, ao longo do tempo, permitem-nos mais ou menos perceber qual é a tendência da opinião das pessoas. Do ponto de vista do seu resultado final, acho que são muito menos relevantes. Aliás, cada vez mais as sondagens têm falhado bastante. E também a verdade é que, para quem vai estando próximo da atividade política, vai percebendo que as sondagens não são, de um modo geral, nem os melhores instrumentos para aferir a opinião das pessoas, quanto mais não seja porque há sempre alguns viés que resultam das sondagens, não só porque as pessoas têm tendência ou a não dar a sua opinião no caso das opiniões que elas julgam que são censuráveis, e portanto isso pode bater mais ou menos certo com o crescimento de novos partidos, nomeadamente partidos como o Chega. Ou porque as pessoas tendencialmente têm ou declaram a vontade de votar nos partidos que tendencialmente acham que vão ganhar. E depois porque nós estamos também há muito tempo das eleições e, portanto, o resultado final será certamente distante daquilo que são os resultados das sondagens neste momento. Agora, de facto, isso permite-nos avaliar tendências e eu não desvalorizo isso. E não desvalorizando isso, eu acho que é relativamente normal dois dos resultados destes dados mais recentes. Em primeiro lugar, o resultado sobre a popularidade da Marta Temido não é um problema da Marta Temido. Historicamente, isso tem acontecido em Portugal. O Ministro da Saúde, o titular da pasta da Saúde, é sempre dos ministros menos populares de qualquer governo. E, portanto, passando o primeiro ano de legislatura, que é normalmente o período de graça, o Ministro da Saúde tem sempre uma fraca popularidade, independentemente do Ministro que ocupa a pasta. Aconteceu assim nos governos anteriores, aconteceu isto neste governo. Não foi verdade. Sim. O Paulo Macedo não foi verdade durante o primeiro ano e meio. A partir daí, quando começou o caso, que agora tem voltado à baila, até por causa da investigação jornalística, quando foi o caso da legionela, quando foi o caso dos medicamentos da hepatite C, etc., a popularidade do Paulo Macedo rapidamente caiu a pique. E, portanto, isso é a tendência normal em Portugal. Portanto, o titular da pasta da Saúde é normalmente um ministro pouco popular, independentemente da sua ação. Aliás... E vimos aqui também onde Alberto Campos fez parte também de uma das remodelações, substituído por Marta Temido. E repare-se, a Marta Temido não tem sequer tempo como ministra para se poder fazer uma avaliação positiva ou negativa do seu trabalho. Portanto, a Marta Temido entrou a seguir a aprovação do último Orçamento de Estado, não tem tempo de funções executivas para que se possa dizer que se gosta muito ou pouco da Marta Temido. A Marta Temido não tomou nenhuma decisão fundamental sobre o Serviço Nacional de Saúde que possa mobilizar positivamente ou negativamente a opinião geral dos portugueses. E, portanto, isso decorre daquilo que é relativamente normal em Portugal, que é o titular da pasta da Saúde ter uma fraca popularidade. Dito isto, ela representa, obviamente, uma mudança em relação ao Alberto Campos Fernandes sobre aquilo que é o pensamento sobre o Sistema Nacional de Saúde. Muito positiva, na minha opinião.
muito positiva, porque, de facto, quando nós dizemos que o centro, e apelamos ao centro para a construção do Serviço Nacional de Saúde, e o caso ADSE é um caso positivo, e eu posso fazer já essa ponte, quando falamos sobre a saúde, aquilo que nós percebemos é que o centro-direita, o auto-apelidado de centro-direita e a direita portuguesa nunca contribuíram para a construção do Serviço Nacional de Saúde, pelo contrário. Isso é mentira, Eduardo. Aliás, não é mentira. Isso é mentira. Historicamente. O governo de Cavaco Silva, o que é que fez ao Sistema Nacional de Saúde? Quis acabar com ele, não o aumentou. Posso falar? Governo de Passos, governo de Durão, governo de Santana. Não ter aprovado no momento, em 79, por causa de fechar a privados a iniciativa, não quer dizer que não se fez nada. Até te digo mais, provavelmente o PSD é o partido que mais fez pelo Sistema Nacional de Saúde em Portugal. Basta ver os governos Cavaco, Durão, Santana e Passos, e vês, o Sistema Nacional de Saúde aumentou sempre o seu orçamento. Aumentou sempre o seu orçamento. Onde? Seja qual for o seu governo. Onde? Seja qual for Onde? o governo. Aumentou todos os anos. Respondo aqui a verdade. O Partido Social Democrata não só não votou positivamente a criação do Serviço Nacional de Saúde, como em vários momentos aquilo que fez ao Serviço Nacional de Saúde, não quer dizer que não tenha feito nada em relação ao Serviço Nacional de Saúde. Fez. Agora, o que fez não foi construir o Serviço Nacional de Saúde, pelo contrário. Foi ajudar a destruir o Serviço Nacional de Saúde. E isso aconteceu, em primeiro lugar, com o Cavaco Silva, quando houve uma aprovação por maioria parlamentar de direita e, aliás, contrária àquilo que Marcelo Rebelo de Sousa pedia. Aliás, Marcelo Rebelo de Sousa veio publicamente dizer que achava que era importante haver um entendimento com os partidos à direita, mas o mesmo Marcelo Rebelo de Sousa não teve problema nenhum em ver o Partido Social Democrata a aprovar com o PSD alterações substanciais ao Serviço Nacional de Saúde, com a rejeição da esquerda portuguesa. E, portanto, o PSD sozinho conseguiu, com os seus parceiros à direita, alterar o Serviço Nacional de Saúde, abrindo a iniciativa privada. Quem é que promulgou a lei? Quem é que promulgou a lei? O que tem a ver com a promulgação da lei? Desculpa lá. É que tu agora meteste o caso do Marcelo Rebelo de Sousa para a promulgação da lei. Quem é que promulgou essa? A carta, mas o que é que interessa a promulgação da lei se isso é uma prerrogativa da Assembleia da República? Não. Quem é que tem a capacidade legislativa em Portugal? Mas quem é que tem a capacidade legislativa? Porque hoje estás a pôr a questão Marcelo e não estás a criticar Mário Soares. Mas eu não estou a criticar Mário Soares, porque obviamente o Presidente da República não pode, a não ser que haja razões fortes, nomeadamente a possibilidade de haver violação da constitucionalidade. Bem. O Presidente da República não dispõe, nem deve dispor, diga-se, de instrumentos que lhe permitam rejeitar as leis das quais não gosta. Porque a capacidade legislativa acaba à Assembleia da República. Tem um efeito político. Depois pode regressar, mas tem. Mas claro, mas é isso que me estás a dizer. O Presidente da República pode votar politicamente e volta à Assembleia da República e a Assembleia da República confirma. Certo. Portanto, Porquê que não o fez? Por uma razão simples, porque havendo uma maioria que concorda com aquela iniciativa, não é o Presidente da República que cabe sobrepor-se à Assembleia da República e ao seu poder legislativo. O veto presidencial deve ser usado comedidamente. Estás-me a dizer que se for aprovado o PS vai reconfirmar e o Presidente votar, o PS vai reconfirmar, é isso? Se o Presidente votar, eu acredito que a esquerda portuguesa possa reconfirmar. Esperamos para ver. Não me acredito. Acho que não há problema nenhum. Não me acredito. Como acredito que o Marcelo Rebelo de Sousa não vai fazer isso, por uma razão simples. Porque o Marcelo Rebelo de Sousa, independentemente daquilo que diz, acho que consegue perceber que não tem razão absolutamente nenhuma em vetar uma reforma do Serviço Nacional de Saúde, apenas e só porque é aprovado pela esquerda portuguesa, que é o que tem a maioria na Assembleia da República, quando todas as alterações ao Serviço Nacional de Saúde desde 79 foram aprovadas sem consenso entre os dois grandes partidos de Portugal. E, portanto, esse é um argumento político que não colhe. Esse é um argumento político que não colhe. Mas continuando e falando daquilo que eu estava a falar, se me permitirem falar sem me interromper. Aquilo que me parece relevante perceber é o PSD, as alterações que fez ao Serviço Nacional de Saúde foram fundamentalmente iniciativas de desregulamentação do Serviço de Saúde em Portugal e de abertura do serviço privado e permissão que o Serviço Nacional de Saúde fosse, ou melhor, o serviço de saúde, público e privado, permitisse a alimentação dos privados. O que é que eu quero dizer com isto? É o caso da ADSE, mas é o caso e já podemos começar também aqui a falar da distribuição da oferta ADSE e do futuro também da ADSE. Sim, é o caso da ADSE e o caso da ADSE é paradigmático. A ADSE, que funciona como um seguro dos funcionários públicos, que criado preciso antes do dizer, Serviço Nacional de Saúde. Exatamente. E foi criado porquê? Porque foi criado numa altura em que não havia Serviço Nacional de Saúde e, portanto, era importante haver a possibilidade de permitir que os funcionários públicos pudessem aceder a um serviço de saúde, que foi mantido depois disso, porque, obviamente, desde o momento de criação do Serviço Nacional de Saúde, não houve possibilidade de haver oferta pública que cobrisse toda a necessidade no nosso país, especialmente num país que vinha de 6 décadas de ditadura e que não tinha implementação territorial de serviços de saúde públicos. E, portanto, não podendo acompanhar
a procura e a oferta, era necessário que houvesse cobertura privada dos serviços de saúde. Dito isso, e que é uma coisa que se mantém até os dias de hoje, e mantém-se porque, infelizmente, o Serviço Nacional de Saúde não tem ainda todos os meios para poder, sozinho, cobrir a oferta pública, ou a oferta de saúde, a necessidade de procura de serviços de saúde. A verdade é uma. Ao longo deste tempo, a ADSE ajudou a transformar os serviços privados de saúde em servidores do dinheiro público. E eu não estou a dizer com isto que nós devemos acabar com a ADSE. Aliás, o debate sobre o fim da ADSE é um debate que se faz numa base, que é na base de que os portugueses pagam os serviços privados de saúde dos funcionários públicos, o que não é verdade. Já não é verdade. Exatamente. Não é verdade. Já não é. Não é Já verdade, não só porque, a ADSE é sustentável, não só porque todos os funcionários públicos... Desde o governo de Passos Coelho. Ok, muito bem. Não tenho problema nenhum em reconhecer Muito bem, isso. muito bem. Não fizeram tudo mal. Só quase tudo. E, portanto, a ADSE é sustentável, a ADSE é paga integralmente pelos funcionários públicos, funciona como qualquer outro serviço privado de saúde e eu não tenho problema nenhum. Nada me move, atenção, quanto à essência de operadores privados no serviço de saúde. Já outra coisa diferente é entender que o serviço público de saúde deve ser um serviço misto, prestado de forma quase igual, que é o que acontece hoje em dia, em que já 40 e tal % dos serviços de saúde são prestados por operadores privados, em que o serviço público de saúde deve ser prestado pelo Serviço Nacional de Saúde e pelos serviços privados. E isso nota-se como? Nota-se no recente caso da ADSE. O que está a acontecer na ADSE neste momento é uma retaliação privada dos hospitais privados, dos operadores privados, sobre o Serviço Nacional de Saúde e sobre o Estado, pelo facto de o Estado ter feito aquilo que lhe compete, que era impedir que se desbaratasse dinheiro público indevidamente. Os serviços privados de saúde cobraram, entre 2006 e 2017, 38 milhões de euros em serviços de saúde indevidos, com uma avaliação que é feita sobre os preços do mercado e, portanto, é feita pelos preços praticados dos vários operadores privados, é feita a comparação pelos mesmos serviços de saúde, quais é que estão a cobrar acima dos valores médios, e é feita a verificação de quais são os serviços de saúde privados que estão a procurar inflacionar os preços praticados no mercado. E, portanto, dessa avaliação resultou este valor de 38 milhões de euros, que foi contestado pelos serviços privados e que foi confirmado pela Procuradoria-Geral da República, e que diz, de facto, que eles indevidamente cobraram 38 milhões de euros. Em consequência disso, os serviços privados decidiram retaliar contra o Governo, suspendendo os acordos de convenção com a ADSE. E, portanto, aquilo que nós temos é o poder privado a retaliar sobre o Estado pelo facto de o Estado cumprir as suas obrigações de responsabilidade, não só de garantia de prestação dos serviços de saúde, mas também de não desbaratamento do dinheiro público. E, portanto, aquilo que me parece é que este pequeno caso ajuda a explicar o porquê de, o Partido Socialista não aprovar aquilo que era a proposta de Maria de Belém Roseira, do grupo de trabalho que tinha para a reforma do Serviço Nacional de Saúde, e ajuda a confirmar aquilo que deve ser a política de saúde. Ou seja, o serviço público deve ser garantido pelo Estado, independentemente de poder ou não existir operadores privados que possam fazer outras coisas, mas deve ser garantido. Mas garantir é executando, prestando o serviço público de saúde. E esta é uma discussão que é relevante do ponto de vista ideológico por vários motivos. Em primeiro lugar, porque nós entendemos facilmente, percebendo aquilo que é a capacidade técnica e a capacidade de utilização dos serviços de saúde, que a maior parte dos problemas de saúde de maior dificuldade de resolução são essencialmente resolvidos nos serviços públicos de saúde. Nós temos os meios humanos e materiais no Serviço Nacional de Saúde capazes de prestar boa resposta, quer de tratamento, quer de prevenção, que não existe no setor privado. O setor privado, bastas vezes, aliás, encaminha para os hospitais públicos os problemas que não consegue resolver, muitas vezes já em fase tardia de resolução. Isso acontece. Temos o problema do tempo de espera no Serviço Nacional de Saúde. Temos o problema do tempo de espera, obviamente. Mas essa é a segunda parte da discussão, que é o que é que nós queremos fazer do Serviço Nacional de Saúde. E é por isso que o Partido Socialista... E que implicações tem a ADSE também no Serviço Nacional de Saúde? Eu acho que a implicação... A ADSE não tem implicações no Serviço Nacional de Saúde porque a ADSE é um seguro privado. A implicação que tem a resolução dos acordos de convenção é que nós vamos ter aumento do tempo de espera, especialmente nos problemas de fácil resolução,
não é? Portanto, consultas relativamente rotineiras, problemas sem grande dificuldade, operações cirúrgicas simples, e aí isso representa uma pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde. Agora, o que é importante nós percebermos é qual é a resposta que nós queremos dar a este tipo de problemas. Nós vamos aceitar, enquanto Estado, enquanto coletivo, que os serviços privados de saúde possam, para além de sugar os recursos do Estado, porque só sobrevivem os serviços de saúde privados em Portugal só sobrevivem por causa dos contratos ou das convenções da ADSE. Portanto, isto é uma sondagem da qual, ou uma chantagem, que os serviços privados também não podem fazer durante muito tempo. E nós, das duas, uma, ou cedemos enquanto Estado e entendemos que vamos passar para os privados a prestação dos serviços e vamos passar nos termos em que eles o queiram, representando isso uma ameaça para o serviço público, ou vamos fazer o contrário, que é aquilo que o Partido Socialista se propõe fazer, que é fazer uma reforma do Serviço Nacional de Saúde, que ajuda a reforçar o Serviço Nacional de Saúde, que ajuda a reforçar a prestação de serviços, impedindo esta chantagem dos serviços privados e, mais, dotando o Serviço Nacional de Saúde da capacidade para não depender dos serviços privados. Isso garante que, em primeiro lugar, nós podemos fazer isto de forma mais barata, porque precisamos de pagar operadores privados, como temos visto, têm inflacionado os preços dos serviços de saúde. Permite-nos reforçar a capacidade humana e material de resposta aos problemas dos doentes e, portanto, isto permite-nos, no fundo, melhorar a prestação de cuidados de saúde. Podemos fazer a mesma coisa que quer o CDS e o PSD, que é ajudar estes grupos privados a sobreviver. Mas eu, honestamente, com os grupos privados, eu acho que eles devem existir se eles assim os quiserem, se tiverem condições para existir. Não quero que seja o Estado a garantir que os serviços privados têm que funcionar. Eduardo, vou passar então agora, passo ali a palavra primeiro ao Zeca, depois ouço o Jorge. Zeca, concordas com as palavras do Eduardo relativamente à questão da ADSE? Estranhamente concordo. Aliás, eu, como costumo dizer, à partida a saúde é uma daquelas matérias, eu sou um tipo pouco intervencionista naquilo que acho que são os tentáculos do Estado, mas sim, este é um dos 8 tentáculos onde o Estado deve assentar o seu poder e a sua autoridade sem qualquer tipo de dúvidas. Não deve nunca fechar a porta a operadores privados. Isso não o pode fazer, aliás, no meu entendimento. Agora, não há razão nenhuma para que seja o Estado a sustentar setores privados. Quer dizer, não poderia eu ser um liberal se dissesse que um setor privado só é viável em virtude de haver acordos com o Estado. Eu não gosto de subsídios à produção. E neste caso a ADSE quase que funciona como um subsídio à produção nos hospitais. Quase, de certeza. Só sobrevivem assim. E isso é um tema, é uma temática sensível, porque isto tem que ter uma reforma, não é só do sistema de saúde, tem que ter uma reforma do Estado. O Estado tem de conseguir ter a disponibilidade e a capacidade de conseguir alocar os seus recursos à saúde e não errar aí na maneira como aloca. Não é escolher, os povos só têm 8 tentáculos e assentam bem os tentáculos sobre as pedras, sobre a areia, sobre as algas. O problema é que o Estado é um povo com milhões de tentáculos e isso é que está errado. Mas, se tivéssemos, na perspectiva do povo, de escolher um dos tentáculos onde deve assentar o Estado, a saúde era um deles. A saúde, eu não tenho dúvidas nenhumas. Depois, relativamente a esta questão toda da ADSE, é uma chantagem. E, efetivamente, é uma chantagem. Existe... Deve o Governo ceder a esta chantagem? É assim, não deve ceder no sentido em que está tudo mal. A saúde está tudo mal. Isto não foi pensado nunca do início ao fim daquilo que se cria a estrutura. Há só uma coisa aqui que eu não posso aceitar. E isso que é a falta de garantia de acesso igual de todos os cidadãos à saúde. E isso aí, na saúde, eu não posso aceitar. Não há falta de acesso à saúde em Portugal. Não há falta de acesso. O problema é que se escolher o serviço público de saúde, e isso é dramático, em virtude daquilo que, por exemplo, eu quando digo serviço público, só aqui um parênteses, a mim não me choca que o serviço público seja através de uma parceria pública ou privada. Ou seja, quando eu digo público, não é necessariamente ser o Estado, ter um gabinetezinho que controle tudo diretamente. Agora, o que tem de acontecer é, em primeiro lugar, esta questão da inflação, o inflacionamento dos preços não pode acontecer na saúde. A saúde tem de ser a preço de custo. Se os contribuintes pagam dinheiro, o contribuinte tem de ter o retorno daquilo que contribui. Quer dizer, se não, caso contrário, não temos nada, não temos retorno absolutamente nenhum. E isso é um serviço, dentro daqueles pilares da segurança que o Estado nos oferece. E essa gestão do Estado é que eu acho que está mal feita e está mal pensada. Nós, por um lado,
podemos admitir dois tipos de sistema. Um sistema de tutela absolutamente pública, em que o Estado pode até decidir falar com um Jorge Barbosa e dizer vamos contratualizar, vamos balizar isto claramente e vais criar aqui um hospital em que se pode alcançar uma win-win situation. Há casos, mas não são todos os casos, mas há casos. Ou então, é uma tutela eminentemente privada, em que existe, mas só que o problema é se for eminentemente privada, não pode ser de controle estatal, tem de ser mais social, mais cultural, ou seja, dentro das próprias empresas o pagamento de salário tem aquela questão dos fringe benefits, que é para além do salário, mais o seguro de saúde, que é uma coisa que até é comum nos Estados Unidos, e com todos os defeitos que tem o sistema dos Estados Unidos que o conhecemos. E, portanto, em relação a isso, temos de escolher e de optar qual dos dois é que queremos. Eu, sem ter posições fechadas, porque tenho 21 anos, parece-me mais justo, parece-me mais correto o primeiro de todos, de tutela eminentemente pública. Depois há outra questão, que é a questão da eficiência e da gestão dos recursos. E isso é nessa parte dessa tutela, ou seja, quase nessa subtutela, em que eu aí, se calhar, introduzo os privados. Consigo introduzir uma parceria do Estado com o setor privado. Mas agora, isto tudo, podemos estar aqui a falar de sistemas, mas há uma coisa que temos de garantir nos dois sistemas. Se conseguimos no segundo, à partida não conseguimos, mas no primeiro conseguimos, que é a garantia igual de todos os privados, de todas as famílias, o acesso à saúde. E depois, o que se passa hoje em dia é que isso não existe. Não existe só no setor público, porque o setor público tem filas de espera, tem uma capacidade de processamento no sistema dos seus clientes, dos seus utentes, aliás, muito escassa e muito reduzida. E eu acho que é na questão da eficiência que temos de pensar cada vez mais o Sistema Nacional de Saúde. E o Sistema Nacional de Saúde tem de olhar rapidamente para a resolução destes problemas. E eu não conheço o anteprojeto da Lei de Bases da Saúde, não conheço mesmo, nem sei se é público, se já saiu alguma coisa. A única coisa que soube falar é que poderá existir algum radicalismo ideológico nesta parte da eficiência da gestão conjunta dos privados e da saúde. Coisa que não se passa, por exemplo, com o Grupo CUF. O Grupo CUF é um grupo privado que sobrevive por causa em primeiro lugar, dos seguros de saúde, que não são assim tão abundantes na sociedade portuguesa, mas em primeiro lugar por causa da ADSE. A ADSE, é um seguro do Estado, as pessoas vão lá, pagam pelo serviço, mas na verdade é o Estado que paga o serviço. Portanto, o dinheiro público que é gasto é igual. A gestão, aliás, os índices de gestão do Grupo MEL não nos indicam que se calhar os hospitais CUF são assim tão bem geridos, não há nenhum indicador que nos diga isso. Aliás, pelo contrário, muito mais pela experiência pessoal do que da experiência factual. O Grupo CUF, falo pessoalmente, não é um grupo que satisfaça inteiramente as necessidades do CUF Santo António, por exemplo, que é o hospital que eu mais gosto, e sempre que tenho de recorrer a cuidados de saúde, irei sempre ao Santo António. E, portanto, eu acho que o Governo não deve ceder nesta chantagem, mas só que o Governo não ceder nesta chantagem vai acontecer precisamente um efeito nefastíssimo paralelo, que é o facto das pessoas não conseguirem aceder ao Serviço Nacional de Saúde, aos serviços de saúde. E é uma situação delicada. É basicamente isso que eu tenho a dizer, é uma situação delicada. Isto foi tudo mal pensado desde o início. Devíamos fazer uma marcha atrás e recomeçar a pensar o sistema como um todo desde agora. Muito bem. Jorge, passo agora a ti a palavra relativamente a esta questão da ADSE. Eu gostava muito que pudéssemos fazer esse reset e pensarmos todos em conjunto como é que queríamos tratar a saúde, mas parece-me impossível. E tanto é porque já em 79 foi quando criamos o Sistema Nacional de Saúde e eleitoralmente era impossível acabar com a ADSE, criada ainda no tempo do anterior regime. Mas antes de ir à ADSE, e já lá irei, acho que devemos pensar a saúde como um todo. E pensar a saúde como um todo é pensar a saúde sem qualquer tipo de preconceito ideológico, porque eu não coloco qualquer tipo de preconceito ideológico neste tipo de discussão. E como tal, custa-me muito ouvir a linguagem tipicamente e manifestamente marxista adicionada à discussão, que é o financiar privados. Porque, Eduardo, eu peço-te imensa desculpa, mas... O nosso sistema é de inspiração britânica, um país tremendamente marxista. Não, eu estou a falar da linguagem.
Eu estou a falar da linguagem utilizada atualmente no debate sobre o Sistema Nacional de Saúde. É uma linguagem tipicamente marxista do dar dinheiro a privados. Sim. E se estiveres a pagar a um médico no Sistema Nacional de Saúde, estás a dar dinheiro a quem? O médico a um funcionário público. que é uma pessoa Sim, que é uma privada. pessoa. Não há pessoas públicas Não há ou pessoas privadas. públicas, não há pessoas públicas, Há pessoas coletivas. há pessoas, Há pessoas públicas ou privadas. Quer dizer, e há por isso, pessoas. tu não estás a dar dinheiro a um privado, estás a garantir que Estás sim. que esse E é aquilo que o sistema- Zeca identificou aí Não bem, estás, que é, enquanto nós estamos a gastar recursos na ADSE, não estamos a gastar recursos a melhorar o Serviço Nacional Não de é só Saúde. nada desse, é em vários pontos. Claro. Mas a ADSE paga-se a si mesmo, mas... Paga-se a si mesma, claro. Felizmente houve quem teve essa coragem política de colocar a ADSE a pagar-se a si mesma. Ainda a ADSE... Isso era um dizer caminho que já estava a ser feito. que eu Também tenho algum problema com o facto, não é problema, mas acho que seria tudo muito mais justo para todos se a ADSE funcionasse mais como uma associação mutualista e saísse da gestão do Ministério. Achas que essa seria a melhor solução? Acho que seria a melhor solução Porquê? porque permitiria colocar toda a gente em pé de igualdade. Porque eu que trabalho no privado, se quiser beneficiar de um sistema parecido com a ADSE, era mais pelo sinal dado à comunidade e à sociedade do que pela a prática em si de quem gere. Não percebo que vantagem é que ao, se pode dares tirar uma, daí. ao teres uma mutualista a gerir a ADSE, estás a demonstrar a todos os trabalhadores do privado que, se quiserem, também podem ter uma mutualista para si para fazer exatamente a mesma Mas coisa. desculpa lá. Mas isto também era aquilo que defendia nas empresas privadas Correia que de oferecem Campos. serviços de saúde, Sim. foram As condições não mutualistas. são as mesmas. E são São exatamente as- neste não caso são as é mesmas igual. e É um são- serviço- Não, é um são serviço- completamente diferentes. É um seguro de saúde Agora, como todos os outros. Não, Pago não é. pelos Não é próprios verdade. trabalhadores. Não é verdade. Não é A única verdade. diferença é que tem uma capacidade negocial maior porque tem muito mais aderentes. Não, mas não é verdade seja um seguro de saúde como os outros. Nesse aspecto, Não é verdade. condições normais de mercado. Posso dizer porque é que não é verdade? Posso dizer porque não é verdade? Porque qualquer mais seguro de barato. saúde... Qualquer seguro de saúde... E engloba mais pessoas. Qualquer seguro de saúde privado tem, Tem na análise descendentes, do preço mensal, o risco inerente àquela pessoa. Coisa que a ADSE não o faz. É uma percentagem certa do ordenado. Tenhas tu 70 anos e problemas gravíssimos de saúde, ou tenhas tu 20 Não há um anos. cálculo estatístico Isto faz com que, a por nível trás. longo, isto diz com que a longo prazo te possa criar um grande problema, que é os grandes contribuintes da ADSE, aqueles que mais contribuem para ela, provavelmente dela saírem para seguros privados, porque provavelmente aqueles que têm boa saúde acham que estão a pagar demais pelo serviço que Pelo fazem na contrário, ADSE. Aquilo que me estás a dizer é exatamente o contrário. Que é, eles tiveram um seguro de saúde que faça essa avaliação minha, aquilo que me vai fazer é penalizar-me por eu ter problemas de saúde. Quando aquilo que nós estávamos a dizer é que a garantia do acesso à saúde devia ser exatamente o inverso. Não, mas eu concordo com que a garantia do acesso à saúde deve ser a obrigação do Estado para com todos. Mas se a ADSE Então qual é o passasse- objetivo de passar a uma associação mutualista para piorar o serviço da ADSE? para Desculpa lá, piorar o não serviço da percebo. ADSE, Então, como estás a dizer, para garantir que nunca o Estado lá tenha que meter dinheiro. Esse é o primeiro. Este é o primeiro. Então, mas o Estado já não mete lá dinheiro, qual é o problema? Mas Não pode vir estou a perceber. meter. Faz Mas conta pode que vir a meter porquê? num ano corre mal. Quem paga? De onde é que vai ser esse dinheiro? Desculpa lá. Se um ano não cobrir as despesas, é que está tabulado quanto é que tu pagas para a DSE. Não está Claro que tabulado está. que vais Claro que está. cumprir o orçamento desse ano, certo? Faz conta que num ano excepcional despesas a mais. Quem é que financia o remanescente? Não há possibilidade nenhuma, neste momento, tendo em conta aquilo que é a previsão orçamental, tendo em conta que é a estabilidade do emprego público, de, num ano, a ADSE deixar de se pagar. Só se de repente houvesse uma epidemia global, Uma epidemia? mas aí o Estado vai ter problema sempre que se qualquer? meter. Tem excedentes não também, há, a ADSE. não há, aí não há hipótese. Aí não há hipótese. Dito que aquilo que penso sobre a ADSE, que acho que cria algumas assimetrias mais de princípio de que práticas, cria alguns problemas na cabeça de quem não é funcionário público, mais de questões práticas, ir ao Serviço Nacional de Saúde como um todo, porque há discussões que temos que ter sobre ele que são muito importantes.
Jorge, pegando nessa tua ideia, que era uma ideia defendida pelo ex-ministro socialista Correia de Campos, uma associação mutualista, achas que passaria por aí? Ou, de facto, deveria-se extinguir ou alargar a ADSE? Extinguir eu não vejo qualquer possibilidade. Alargar, também não conheço as possibilidades que existem. Eu não vejo qualquer problema em manter a ADSE. Desde que o Estado não tenha que cobrir remanescentes de despesa, eu não vejo qualquer problema com a manutenção da ADSE. Extinguir por completo a ADSE, quer dizer, a ADSE não está aqui a fazer Estás a nada. retirar a liberdade de iniciativa daquelas pessoas que se juntaram numa associação mutualista empírica. Existem. Tu começaste esta discussão a dizer que não tinhas preconceitos ideológicos nesta discussão. E até agora só debitaste preconceitos ideológicos. Qual é o problema? Qual é o preconceito ideológico que eu tenho de evitar. Estás-me a dizer que, por princípio ideológico, que a ADSE devia sair do Estado? Não, disseste há bocado. Disseste há bocado. Por princípio, não disseste ideológico, disseste por princípio, que é a mesma coisa. Pronto. Por princípio prático. Por princípio prático. Pronto, por princípio prático, que na verdade é ideologia. Não, por princípio prático, a é mais ADSE tem que sair prático. do Estado para passar a ser uma associação mutualista. Mas qual é a diferença do ponto de vista prático, tirando ideológico, dessa alteração? E diz-me qual é a liberdade individual que é coartada das pessoas Se que hoje acabares em com a dia ADSE? podem ou não, Se as acabares pessoas com a hoje em dia ADSE? não são obrigadas a ter a ADSE. Certo, mas se Então- acabares com ela, deixam de poder ter. Eu só achei que é um serviço Então, do o que Estado estás a dizer é que tens que vale a acabar com pena. essa possibilidade só por preconceito ideológico. Não, eu quero que a ADSS continue. Eu não tenho nenhum problema com a ADSE. Mas porquê é que tem que passar a ser uma associação mutualista? Que grau de liberdade é que se adiciona Não para, se para ela adiciona passar a nenhum. ser Eu não uma tava- associação eu não mutualista? falei da liberdade a responder a ti. Eu falei da liberdade a responder ao Zeca, de quando ele disse que devíamos acabar com a ADSE. Pronto, ok. Porque eu acho que estás a coartar a possibilidade a essas pessoas de livremente se juntarem numa associação para fins de Eu até digo uma coisa, de eu não, melhor tenho serviço de problema nenhum, saúde. eu não tenho problema nenhum que ela passe a uma associação mutualista e que qualquer pessoa possa inscrever-se na ADSE. Desde que continue a ser Certo. uma associação mutualista associada ao Estado. Sim, mas isso são todas, Acho não é? que faz Têm todas têm todas a tutela do Ministro da Segurança Social. Está bem, mas o Montepio, por exemplo, é uma associação mutualista, mas é essencialmente privado. Mas O Estado continua a não ter mete a lá... tutela do Ministro da Segurança Social. Está bem, mas tem uma tutela, mas do ponto de vista da sua gestão interna... Não mete lá dinheiro Não interessa para nada, não é? Quer dizer, Continua a ter essa gestão privada. O que é que eu acho sobre o Sistema Nacional de Saúde? Tem esse sistema formalmente ilegal. Já me vou repetir, os nossos telespectadores mais assíduos já me ouviram aqui, não era o Eduardo que estava daquele lado, era o Rui, mas não me querendo repetir muito, é-me indiferente quem presta o serviço. É-me completamente indiferente quem presta o serviço, desde que o Estado tenha a obrigação de garantir o livre acesso a todos os que necessitam. Se quem presta o serviço é público, ou se a gestão de quem presta o serviço é pública ou privada, sendo que eu acho que mesmo que seja entregue a privado, no fundo será sempre um serviço público prestado. É-me indiferente. Se a pessoa que está no hospital a gerir aquele hospital é um funcionário público ou é o administrador de um grupo privado, se custar exatamente o mesmo ao Estado, para mim é completamente mas o problema indiferente. não é esse. O problema como tens agora com a ADSE, que é que tu não tens garantia de problema que é o que a privado, de saúde um não é lado para o rentável. outro, É um de um lado negócio- para o outro, não chantageia... O problema da saúde... Não, mas o problema da se saúde- mantiveres Ó, a Jorge, oferta pública, estás à Não, ó, vontade. Jorge, o problema da Não saúde podes acabar com a é que oferta saúde- pública, não a podes saúde não é endividar a oferta rentável, pública. a saúde é um mau negócio. Claro. Sim. É um negócio que das duas uma. Mas eu consigo perceber Só dá lucros, dinheiro. e eu consigo perceber o Estado a pagar Só- o mesmo só e dá o dinheiro governo a dar- Não, que é Eu como é óbvio. Eu consigo E perceber uma e maneira não muito fácil de eu dar não quero dinheiro na extorquir saúde. ninguém à base de valores fundamentais. Eu também. A receber É meter o Estado a pagar. Não, a receber, É a solução. E eu, como a não quero, receber eu, como o não quero mesmo que do exista Estado. aí, irrita mais isso, Ó, é Zé, completamente a receber pública. exatamente o mesmo do Estado. Ah, pá. A receber exatamente o mesmo do Oh, Estado. oh. Porque não tem tantas obrigações laborais, porque não tem tantas obrigações... Pronto, então se explorarmos trabalhadores, Não, aí a saúde já é não é rentável. explorar trabalhadores. Obrigado, Jorge. Não é por Fiquei explorar muito mais trabalhadores. descansado com isso. E eu acho é que o serviço Mas és do mesmo público- PSD que se defende eu- 1.600 euros para os e enfermeiros? eu acho Só é para que- saber. Eu acho só é que para o saber. serviço público devia ter as mesmas condições do privado e não Se os calhar são privados duas do PSs público. diferentes. Eu queria que os funcionários públicos trabalhassem 40 horas e não 35. Eu também e queria. só aí tens uma Eu também vantagem queria. gigante. A E só vantagem aí tens gigante, uma vantagem a gigante do vantagem privado gigante é, com o podes público. fazer isso perfeitamente. Tens é que lhe pagar em consonância. Certo. Pronto. De acordo. Não podes é aumentar o horário não de pode ter um trabalho e não salário- aumentar não pode ter um salário salário mínimo do público e um do privado e não podes ter um horário de trabalho do público e Porquê? outro do Desculpa lá. privado. Esse argumento, tu não és liberal? Sou. Então e não defendes que os... Eu não os- defendo- só vai eu- trabalhar para o
pública que quiser. E eu no meu mundo quantidade ideal, patronal. nem salário público nem Pois salário não, mínimo era tinhas. acertado entre a entidade No meu patronal mundo e ideal o não tinhas. trabalhador, não é? Claro. Pronto, até porque é que o Estado não pode, enquanto patrão, acertar o salário mínimo com o trabalhador? Mas existindo, Porquê? porque qual é o problema? Porque Então, és ou não és querias liberal? que sou, claro que sou, mas, Então, mas qual é o problema? sendo, não Desculpa quero lá. sequer É um salário liberal por mínimo. princípio. Nem sequer É um liberal quero. por princípio, Nem mas sequer depois é o mesmo quero salário mínimo para todos. Não pode ser diferente. Eu não quero salário mínimo. Ele existindo, quero que seja igual para todos. Mas porquê? Porque é uma heresia teres os funcionários do privado a pagar É um impostos acerto para setorial. pagar aos É um funcionários acerto públicos mais do que setorial. eles recebem. É um acerto É setorial. uma heresia. É uma É uma heresia. heresia porquê? A mim não me choca É uma nada, heresia pá. os funcionários privados, os trabalhadores do setor privado, Mas estarem uma a pagar empresa que paga- impostos para pagar aos funcionários públicos mais do Mas que eles também recebem. se insurges contra a empresa que não paga menos de 700 euros aos seus trabalhadores. Não, adoro. Então, Acho muito bem. qual é a diferença, de princípio? Porque não são os impostos que estão a pagar o salário dessas pessoas. Mas essas pessoas não produzem, não é um Produzem, serviço sim, que senhora. prestam. Produzem, sim, Até senhora. não podem receber salários. Devem Têm receber que ser salários. explorados. Não, Eu já percebi devem. que o teu modelo de gestão da saúde Devem. funcionaria muito bem. Devem receber Pagávamos salários. aos médicos 500 euros por mês, agora é só médicos Isso é noutros da países que tu privada. gostas muito Isso mais é do que que eu. era. Isso é em países Isso que tu é que gostas era. muito mais do que eu. Não sei em quais. Não sei Em países em que tu Não sei gostas em quais. muito mais que eu. Não sei se em gostas quais. mais de Cuba que eu, mas Não sei. seria Gosto muito por de aí. dos cubanos. Seria por aí. Gostas de cheiro cubano? Adoro. Tens-me de trazer Pronto, um, eu pá. gosto de música cubana. É a Também. única coisa que Eu ainda que- eu sou que- chileno. é a única coisa que E gosto. olha, é a única Serviço coisa que Nacional de gosto. Saúde cubano também, que era aí que querias. Era aí que eu ia, Exatamente. era aí que eu ia. Exatamente. Mas qual é o preconceito que te faz dizer que se o Estado gastar exatamente o mesmo, o serviço não pode ser prestado por um Por privado? uma razão Bem. simples, porque a não ser, no caso em que disse o Zé que bem, é impossível que isso funcione. Vamos fechar Qualquer este tema pessoa, da O consegue Hospital de saúde. Braga, o Hospital de Braga tem sido um bom exemplo nessa matéria. O Hospital de Braga é uma parceria Público-privada. público-privada. Exatamente. Mas não Mas é eliminaste o diferente. público aí. As Não, PPPs, mas Mas é, estaríamos mas a é desse defender o caso que eu estou a as falar. parcerias É o caso da público-privadas. gestão. Sim, mas as Mas o PPPs caso são da gestão diferentes. continua Bem, a as PPPs são responder do ponto de diferentes. vista Vamos fechar este salarial tema, aos regressamos princípios já a públicos. seguir. Estas Voltamos ao confundem, debate É da esse o saúde. debate que eu quero Não fazer. da Exatamente, saúde, não é mas uma ao coisa, está a debate confundir da as PPPs, moção de é completamente censura diferente. apresentada pelo Deixa-me CDS diferente. na semana passada. Até já. É verdade. Sejam bem-vindos à última parte do Desafios Políticos. Depois de um acalorado debate com que fechamos a anterior parte deste Desafios Políticos, agora não vamos falar de saúde, vamos sim falar da moção de censura do CDS ao Governo. E começo por falar com o Zeca. Zeca, a moção de censura da Assunção Cristas ao Governo, como é que vês, Como é como é que que eu viste interpreto? esta moção de censura? Eu via naturalmente com bons olhos. Já estou mais ou menos à espera do que se venha a ser dito aqui, mas é importante começar este debate dizendo que a moção de censura é um instrumento vital para aquilo que é o funcionamento da nossa democracia. E aliás, é um instrumento que está constitucionalmente consagrado, está à disposição de qualquer grupo parlamentar que esteja na Assembleia da República, que é o caso do CDS. Já foram Mas, apresentadas 30 moções de censura. em toda a história da democracia, pois, isso, o número exato, não sei, sei que esta legislatura, esta é a segunda. A primeira... Também e do bem, CDS. Também do CDS. A primeira, é bem, foi a propósito da questão toda dos incêndios, daquela falha gritante do Estado, e esta tem a ver com um certo timing político. E o timing... A moção de censura aqui não está a censurar, por assim dizer, uma atuação concreta do Governo, mas sim está a dar um sinal ao país. E bem, está a dizer que o CDS não apoiou e não apoia de forma alguma o Governo Socialista nem a Frente das Esquerdas Unidas. E porquê é que ela escolhe o timing, este timing, e falou-se, os jornais escreveram tinta do timing político, o timing só podia ser este. Porquê, Zeca? Porque a moção de censura só pode ser apresentada até 6 meses do término do final da legislatura. E é o que está a acontecer. As eleições estão marcadas para outubro. Em abril, o prazo termina. E o que é que a Assunção Cristas fez? Escolheu o ano político, 2019, que é o final do ano político deste ciclo. Depois vamos ter eleições. E, com esta moção de censura, vai fazer um exercício de retrospecção, não pessoal, mas governativa. Vai conseguir falar ao país e explicar de onde é que o governo socialista falhou. E vai expor as suas razões. E isto é a razão pela qual ela apresenta neste timing. Depois, há aqui uma coisa que é mais importante, muito mais importante, que é o posicionamento político das forças que estão na Assembleia da República. E isto é importantíssimo porque
porque não estamos em campanha eleitoral nem nada do género, mas é importante, neste momento da vida política portuguesa, as posições políticas serem clarificadas, tanto do lado da direita como do lado da esquerda. Porque, e eu acho ainda mais gritante do lado da esquerda do que da direita, do que do PSD, por assim dizer. O Bloco e o PCP estão em ataque cerrado ao Partido Socialista e à governação socialista. E estão numa fantástica manobra eleitoralista, não através de medidas, mas através de um discurso político, a ver se salvam, a ver se conseguem roubar algumas coisas, alguns votos, algumas pessoas ao Partido Socialista. Coisa que eu não estou convencido que isso vai acontecer. E eles, ao fazerem isto, estão a induzir em erro o país. Estão a induzir em erro o país porquê? Porque não há dúvidas, e se dúvidas houvessem, não há dúvidas nenhumas que numa próxima solução governativa, se necessário, a mesma esquerda unida estará no apoio às propostas do governo socialista. E é importante que neste momento, e é o que vai ficar em primeira leva clarificado, que as esquerdas estão de facto unidas, de que o PS tem e colhe o apoio da extrema-esquerda portuguesa. E isso é uma coisa importante. Não só por um lado, do ponto de vista político, conseguir fazer essa radicalização no sentido da verdadeira acessão da palavra, de pôr o PS na esquerda, retirar o centro virtual ao PS, seduzindo também, e isto é o que vamos falar a seguir, seduzindo de algum modo o PSD a ocupar esse espaço. Caso contrário, Paulo Rangel não teria dito que também ele é de centro. O Rui Rio é um partido, já disse que era um partido de esquerda, porque existe uma sedução para ocupar esse espaço político, que também é uma péssima estratégia política, porque o PS vai conseguir sempre esse espaço político, nem que não seja pelo argumento histórico. Se calhar nas próximas eleições o cenário poderá ser diferente, mas neste, ainda este é o cenário. E este é o primeiro ponto da moção de censura. O segundo ponto da moção de censura também, e que eu creio que ser muito, mas muito importante, é uma clarificação da posição do PSD. E o PSD não tem vindo a ser muito claro naquilo que é a sua posição em relação às políticas de António Costa. O Rui Rio, como já o sabemos, é uma pessoa que gosta dos chamados acordos de regime e dos grandes consensos nacionais. Mas, no momento em que o debate político é feito de uma maneira tão ideológica e está tão polarizado, o PSD, das duas uma, ou assume uma posição e assume que quer ser partido, e o Rui Rio assume que quer ser primeiro-ministro de Portugal, ou então, neste caso, que segundo se sabe, vai votar a favor do CDS. Está anunciado, mas lá está. Este era o objetivo da Cristas, era pôr o PSD a assumir uma posição. A Cristas ajudou, na verdade, o PSD. Ajudou o PSD a clarificar-se ele mesmo, ajudou o PSD a tomar uma atitude. Porque o PSD... Mas acreditas também que a Assunção Cristas, de alguma forma, quer assumir-se como a líder da oposição? Não, eu acho que não há dúvidas nenhumas que a Assunção Cristas se assumiu como líder da oposição. Nós temos um grupo parlamentar do PSD, que o Jorge gosta de se gabar, que é o maior grupo parlamentar do Parlamento, que não faz absolutamente nada. Não é bem gabar-se, nada. é constatar factos. Não, exatamente. Mas só que essa discussão, o meu é maior que o teu, nunca... Mas eu não discuti, constatei o facto. Nunca é a minha discussão. Não discuti, constatei o facto. Agora, há uma coisa que é o PSD e o grupo parlamentar do PSD não tem uma proposta e não tem uma visão para o país. Apresentam mais de 100 no último orçamento de Estado. E esses são cristas, e bem, refiro outra vez, apresenta a moção de censura colando o PSD a duas posições possíveis. A primeira, que era a mais desejável do ponto de vista político, era que chumbassem a moção de censura. Não aconteceu isso, vão continuar a mentir aos portugueses, mas o futuro dirá se tenho razão ou não. E a segunda posição era votar a moção de censura ao lado do CDS.
E votando a moção de censura ao CDS, o PSD também está a dar um sinal ao país, está a dar um sinal a consagrar a Assunção Cristas como uma verdadeira líder da oposição portuguesa. O Jorge está-se aqui a rir. E eu compreendo, isto é o caso que se costuma dizer que é rir para não chorar. Mas de facto o PSD mostrou que está ao lado do CDS. Mostrou-se, Votou claro. a favor da moção de censura. Mas, Helena, e é isto que eu acho preocupante no PSD. Um grupo parlamentar tão grande, como o Jorge diz, não tem a capacidade de iniciativa. Isto é dramático. Isso é mentira. Foi o que apresentou mais propostas de alteração ao último Orçamento de Estado e o que viu mais aprovadas. O maior grupo parlamentar do país anda a reboque do segundo menor grupo parlamentar do país. Tem que fazer o numerozito, claro. Isto é o facto. O numerozito, se achas que a utilização de um instrumento constitucionalmente consagrado, um instrumento político válido, com razões válidas para ser apresentado, achas que é um truquezito e um numerozito? Pois, eu sei que isso é a maneira de ver e fazer política do PSD. É sempre um truquezito e um numerozito. Mas do CDS, agradeço aos meus dirigentes a seriedade que ao menos impregnam neste debate. Depois de ouvirmos o Zeca, Jorge, não sei se estás em condições de te passar a palavra. Estou, claro que sim. Eu já vou lá à parte da parte constitucionalmente garantida que não desprezo, não é despeciente e que é importante para a discussão. Mas eu, quando era miúdo, gostava muito de jogar à bola na escola e jogava a bola. Eu lembro-me sempre, quando vinham os mais novos, pôr-se ao lado do campo, não estão no jogo, estão ao lado do campo, não a jogar à bola, a fazer truques com a bola para parecerem bons jogadores, para serem convidados para o jogo. E o CDS quis fazer uns truques com a bola para ser convidado para o jogo, para se fazer notar, para dizer eu estou aqui, também queremos jogar. E fez-lo. Eu não descarto toda a garantia constitucional e toda a prerrogativa, toda a possibilidade de o fazerem. É a decisão do CDS, mas como qualquer decisão tem que ser avaliada, tem que ser discutida, e é isso que aqui o estamos a fazer. Eu acho perigoso banalizarmos moções de censura para a campanha. Ainda não estamos em campanha, a campanha ainda não abriu. Mas, assim sendo, acho que o CDS tem o direito de o fazer, não pode depois não querer ser escrutinado pelo que fez, e é isso que o estamos aqui a fazer. O segundo ponto é se eu acho ou não que há coisas que merecem censurar o governo. Acho que sim. Acho mesmo que sim. E acho que os portugueses... Quais são essas questões, Jorge? Não faltam questões, acho que são quase todas as que temos discutido aqui ao longo dos últimos 11 ou 12 programas, desde a ferrovia à falta de investimento, desde do colapso do Sistema Nacional de Saúde aos incêndios. O que não nos faltam aqui é motivos para os portugueses censurarem, e eu acredito que o farão no dia 6 de outubro. Mas estamos tão próximos deste momento que eu acho que uma moção de censura neste momento só servirá única e exclusivamente para fins de campanha. E foi isso que o CDS tentou fazer. Tentou criar aqui um momento de campanha, tentou criar aqui um momento de show no dia em que antecedeu as convenções do Conselho Estratégico Nacional do PSD e a Convenção Europeia do Partido Socialista, ou seja, e até nisso eu acho que correu mal ao CDS. A intenção era esvaziar aqueles que estavam a discutir o país e a Europa através daquele momento, e não o conseguiram, porque até na tática, que muitas vezes é acusado de não ser nenhum expert, o Rui Rio conseguiu sair por cima, chegando ao Conselho Nacional e dizendo: eu não falarei sobre isso, estou aqui para falar de ideias para o país. Futuramente saberão a posição do PSD, porque eu tenho a certeza, se o Rui Rio naquele momento dissesse qual seria a posição do PSD para essa votação, esvaziaria por completo o espaço mediático, já de si reduzido, que a Convenção do Conselho Estratégico Nacional teve. E isso aí parece-me um problema grave. A falta de tempo mediático, a comparação de tempo mediático entre os dois grandes partidos. E eu há muitos anos que não defendo a regulação desse setor, mas acho que algum bom senso nos órgãos de comunicação social deveria prevalecer para não dar 3 vezes mais tempo a um candidato do que a outro, apesar de ainda não estarmos em campanha, estamos nessa antecâmara, e parece-me que esse bom senso deveria existir, porque não estamos a falar de uma diferença de 20 para 15, de 15 para 10, estamos a falar do triplo do tempo de antena de um momento para o outro nas principais televisões. Voltando à moção de censura, eu acho que é um instrumento mais do que legítimo e mais do que democrático. Agora, o CDS tem um problema histórico
histórico, eu não diria de toda a nossa democracia, mas que vem desde o tempo do cavaquismo, que reduziu o CDS a partido do táxi, que é o problema do complexo de inferioridade. Um complexo de inferioridade pelas massas, um complexo de inferioridade pela mobilização social, um complexo de inferioridade pela estruturação e a adesão de classes sociais que o PSD consegue, defendendo coisas não muito diferentes que o CDS não consegue, da espessura e da presença local do PSD nos 308 concelhos do país. E isso eu percebo que tem que ser, num partido de quadros, que é o CDS, tem que ser combatado com estes pequenos números, com estes pequenos truques para dizer estamos aqui. Terminando na análise da moção em si. Alguns argumentos não parecem válidos para a moção de censura, alguns dos lá expostos. Acho que a moção de censura é um instrumento regimental com demasiada ênfase para coisas que ali estão expostas. Acho que faltam lá muitas outras, e aí, a nível estratégico também, não sei se o CDS teve assim tanto tempo para preparar aquela moção de censura ou se foi alguma coisa espontânea que surgiu no meio de uma reunião, porque 3 ou 4 páginas de moção de censura, quando eu acho que haveriam 30 ou 40 páginas de coisas para censurar este governo. Então porquê que não fizeram? Porque assim não o decidiram, porque dia 6 de outubro temos eleições e nesse dia, sim, eu acho, espero e desejo que os portugueses censurem este trabalho do Partido Socialista. O Parlamento, quer dizer, o que tu estás a dizer no fundo é isto está perdido, ou seja, toda a confiança que os portugueses deram no Partido Social Democrata nas eleições de 2015 está perdida, porque nós vamos deixados aos instrumentos que temos a capacidade de dispor. Vamos agora esperar. É o pragmatismo, não andar a fazer coisas que não tenham eficácia. É o pragmatismo de fazer coisas que não tenham eficácia. O problema do PSD é exatamente esse, é o pragmatismo. É a deriva, onde só querer fazer coisas que saiba que sejam eficazes. Há 20 anos que deriva, quer dizer, teve ali 4 anos em que derivou um pouco menos, mas pronto. Eu gosto que vocês andem a revoar com nós, é que eu não vejo deriva nenhuma. Eu vejo um PSD que vai desde do socialismo democrático até aos liberais, que tem conservadores, que é um partido muito grande. Há uma coisa que é certa, ninguém sabe neste país o que é que o Rui Rio defende, a não ser um banho de ética que nem sequer dentro da sua própria casa conseguiu cumprir. Então, se isso for verdade, e eu não concordo com isso, é porque o país anda muito desatento. Se há partido que tem, ao longo dos últimos, desde a liderança de que o Rui Rio começou, apresentado propostas com alguma regularidade nos mais variados temas, que tem um órgão próprio a produzir essas ideias e que tem os documentos, o programa eleitoral quase fechado, que tem discutido o país a fundo e não a trica partidária, isso eu não tenho a menor dúvida que esse partido é o PSD de Rui Rio. Muito bem. Depois de ouvirmos o Zeca e o Jorge, Eduardo, passo-te então a ti a palavra. É a segunda moção de censura apresentada ao governo de António Costa, mais uma vez apresentada pelo CDS. O que é normal, não é? O papel parlamentar do CDS ao longo dos últimos anos, e não estou a falar só desta legislatura, tem sido basicamente esse. Eu não me lembro de um governo que não fosse liderado pelo PSD que não tenha merecido sucessivas moções de censura do CDS. E, portanto, o CDS tem, de facto, feito esse papel. Eu achei muita piada que o Zeca conseguiu defender esta moção de censura sem se rir. Mas, ao mesmo tempo, também conseguiu fazer isto com um tom um pouco mais fúnebre do que aquele que eu tive a oportunidade de ver, que foi a sua reação inicial a esta moção de censura da Associação Cristas. E, portanto, foi um tom assim, um bocadinho mais fúnebre do que aquele que ele manifestou inicialmente. Sou rei de sol. E eu devo dizer que eu acho que esta moção de censura é, obviamente, completamente despropositada e descabida. E é despropositada e descabida por vários motivos. O primeiro motivo é porque, de facto, percebendo que há críticas da parte do PSD e do CDS, como é normal, do PCP, do Bloco e do PAN, como todos os partidos. Já aí chego. Críticas. Se me deixares explicar qual é a diferença. Que há críticas do PSD e do CDS, na perspectiva em que têm divergências ideológicas profundas e que entendem que, obviamente, esta não é a forma de governar o país. E que há críticas, obviamente, e bem, dos outros partidos que não o Partido Socialista, à nossa esquerda, porque acham que não se foi longe demais. A verdade é que isso não sustenta uma censura ao governo. Até porque a moção de censura significa, no fundo, não só que nós não nos revemos no governo, mas significa que achamos que o governo deve cair.
E quando nós achamos que o governo deve cair, ou quando nós entendemos que o governo deve cair, isso tem que ser fundamentado com razões que vão para além daquilo que é normal divergência de ideias na Assembleia da República. Tem que haver um motivo, uma causa, que leva um governo a cair. Não se deixa cair o governo por qualquer motivo. Só houve um O governo Pedro até Seixas hoje não que concorda caiu tanto com isso. por causa de uma moção de censura, que foi em 1987. E acho muito bem que normalmente os governos não caiam por moções de censura. As moções de censura significam que a reconfiguração, significam que o apoio parlamentar que um governo merece teve uma reconfiguração, e para haver essa reconfiguração tem que haver fortes motivos. Não se faz, não desvalorizando, obviamente, a possibilidade de um grupo parlamentar apresentar uma moção de censura, mas não se apresenta uma moção de censura porque hoje em dia, hoje acordei e senti que o governo hoje é um bocadinho pior do que era ontem. Hoje eu senti que o governo devia cair. E, portanto, vou apresentar uma moção de censura e vou justificar porque eu acho que não concordo com o governo. E, portanto, como não concordo com o governo, vou apresentar uma moção de censura. As coisas não se fazem assim. Se o Zeca, e bem, invoca aquilo que é a possibilidade legal e constitucional de apresentar uma moção de censura e se acha que deve haver respeito pela utilização do instrumento da moção de censura, também acho que essa utilização deve ser feita com parcimónia e com justificação e, portanto, não se deve respeitar a Assembleia da República e a Constituição Portuguesa decidindo apresentar uma moção de censura só porque E onde é que foi desrespeitado? Desculpa lá. É um desrespeito político, não é um desrespeito formal. Formalmente não há desrespeito absolutamente nenhum. É um instrumento que está à disposição dos grupos. Tem calma, deixa-me falar. Eu sei que tu sabes onde é que eu vou terminar e sei que estás com esse ar comprometido, mas tem calma. Deixa-me ao menos lá chegar devagarinho. Não está muito, por acaso não está. Não e, portanto, aquilo que eu acho é que o CDS, de facto, tem feito este número diversas vezes. E, portanto, não surpreende. Mas fazendo este número inúmeras vezes, não o faz normalmente com esta antecipação. E faz isto com algum cuidado tático superior. Significa isto o quê? Significa isto que é obviamente incompreensível que uma moção de censura não resulte da invocação de um motivo. O CDS já apresentou moções de censura, lembro no tempo do José Sócrates, por causa dos PECs, apresentou uma moção de censura nesta legislatura por causa dos incêndios, apresenta agora uma moção de censura. Mas que, no teu ponto de vista, não há uma razão plausível para essa moção de censura. Não tem a ver com o governo, mas já lá chegamos, vamos devagarinho. E, portanto, diz aqui o Zeca, e podia dizer isto, fazia algum sentido, diz o Zeca, nós vamos apresentar uma moção de censura porque nós não apoiamos o governo. E estamos a ver todos os portugueses lá em casa a ver a discussão da Assembleia da República sobre a moção de censura e a dizer eu achava mesmo que o CDS apoiava o governo. É que eu desde o início senti que a Associação Cristas tinha ali uma vontade de apoiar o governo. É óbvio que isto não acontece. E podemos dizer, foi por razões táticas. Bem, foi por razões táticas, então não se compreende porque é que a moção de censura é apresentada em fevereiro e não é apresentada em abril, que era o que fazia sentido. Ainda por cima, mesmo em cima das eleições europeias, procurando capitalizar um eventual cartão amarelo ao governo, aproximando isto do fim da legislatura, até porque depois vamos todos de férias e já ninguém vai pensar nisto até setembro. Por razões táticas podia acontecer. Faria mais sentido. Em fevereiro não se percebe tanto que haja essa razão tática. Podemos dizer, não, mas agora houve uma clarificação no PSD. Aos namoradinhos. Exatamente. Houve uma clarificação no PSD, por acaso já foi há um mês e tal, portanto já podia ter sido, e portanto agora é que precisamos de encostar o PSD. Então não é que o malvado do Partido Socialista anda encostado com os partidos à esquerda, apesar de receber críticas deles. Mas o CDS, criticando o PSD, ainda dá uma moção de censura para ajudar a clarificar a posição do PSD, a pedir, a implorar a Rui Rio que seja o salvador deste país, sendo Primeiro-Ministro. Eu não consigo perceber como é que o PS faz alguma coisa de mal em aliar-se àquilo que são parceiros ideologicamente naturais, mas o CDS, apresentando uma moção de censura por motivos táticos para ajudar o PSD, está bem. Eu não consigo perceber esta dualidade de critérios. Naturais do PS e, portanto, não é uma coisa histórica. É ver a história da construção da esquerda, mas pronto, não vamos entrar nessa discussão, que não é isso que interessa nesta fase. A construção da nossa democracia. Mas discussão. E, portanto, o que é que nos sobra? E sobra-nos, de facto, esta razão. O Jorge há bocado disse bem. Uma moção de censura com 3 ou 4 páginas que não evoca nenhum motivo, parece que foi realmente feita numa reunião à pressa. E não é por acaso que logo no dia em que se anuncia a moção de censura, a Associação Cristas descobre-se que está a ser investigada por ter sido uma ministra que escolheu os concorrentes finalistas no concurso da Mel Arena, que só por acaso foi ganho em condições obscuras pelo genro do Cavaco Silva. E portanto, eu não acredito em bruxas, mas que as há.
E acho que é só isto que eu tenho a dizer sobre esta moção de censura. Pá, tu és um tipo Zeca, tramado. capta-te agora a resposta a defesa, sabe, ao Eduardo e às razões evocadas pelo Eduardo para esta moção de censura. Em política, assim como na vida, indúbio para o réu. E na dúvida recai sempre o ónus da sua Claro que libertação. sim, mas o julgamento para o mediático, infelizmente, não escapa Exatamente. dele. O julgamento mediático é isso que Mas vamos gostei falar. que terminaste a defesa desta moção de censura com seriedade. Eu também, acho que eu também. Eu para o réu é um princípio jurídico. Eu também. Não tenho a certeza que tenha que se aplicar à sociedade. Eu não Eu tenho também, nenhum para o eu José também Sócrates. vi, eu também vi a peça jornalística da TVI, Sim. também a vi sobre o Altice, Mel Eu não vi a Arena. peças, bastou-me ver. Aliás, vi O headline. o que estava escrito Pronto. na imprensa. Em relação a sequência isso, disso. não me cabe a mim responder, aliás. Não sou o advogado de defesa da Associação de Cristas, sou o advogado de defesa do meu partido, porque acredito nos princípios do mesmo. Agora, ela, na entrevista ela disse que cumpriu, aliás, ela respondeu, não teve problema nenhum, disse que cumpriu as legalidades, de acordo com aquilo que tinha sido definido em Conselho de Ministros, que ela era Ministra da Tutela, assim, mas... Espero que não seja daquelas que ela está em Paris e lhe ligam e ela diz que para assinarem. Passará na praia. E pronto, sobre este assunto não tenho mesmo nada a dizer, não me cabe a mim fazer de advogado ou de juiz. Mas tens mais ou menos o mesmo a dizer que qualquer pessoa sobre esta moção de censura. É nada. Não, Ela, de facto, eu soube esta moção de censura. não tem justificação nenhuma, Esta moção acontece fora de censura tempo e acontece apenas e só para contornar mediaticamente um obstáculo à uma sua cristas. máxima, que é, nós censuramos o governo do início ao fim. Ponto. É esta a máxima. Esse julgamento faz nas eleições. Isso pode censurar sem Eu queria acrescentar um comentário, porque eu devo dizer que a Associação Cristas, relativamente a este assunto, eu por acaso, a Associação Cristas tem piada, na minha opinião, porque ela tem uma capacidade de adjetivação que é absolutamente brutal. Uma pessoa ouve um discurso da Associação Cristas na Assembleia da República e ela consegue dizer uma frase em que em 10 palavras 14 são adjetivos e o sentido da frase é nenhum. Aliás, se não conhecesse, se já não os tivesse visto, diria que era ela que escrevia os livros do Chagas Freitas ou do Gustavo Santos, porque aquilo é igualzinho. É adjetivos e sentido nenhum. E, portanto, a Associação Cristas tem esta capacidade espetacular. Pá, e nem para defender da sua moção de censura conseguiu arranjar um adjetivozinho, uma justificaçãozinha, uma coisa qualquer, que pudesse dizer, então é este o motivo da moção de censura. Acho que lhe ficou mal. Acho que, de facto, ela se sentiu muito comprometida por esta investigação. Fica-vos mal este desrespeito constitucional que vocês têm. Eu não tenho respeito nenhum. Eu gostava era que pelo menos apresentasse um motivo. Podemos... Ao menos apresentasse um motivo. Que não faltam. O que é que mudou? O que é que mudou, entretanto, que justifica isto? Eu faço uma pergunta. É preciso expor-se os motivos pelos quais se censura? Não. Claro. Eu acho que se o deve fazer, Claro. mas não é preciso. Então não é preciso expor os motivos pelos quais se pede a queda do governo? Legalmente, não. Simplesmente... Eu posso... Andamos a brincar, então. Eu posso estar Então o que é que as pessoas estão a fazer na Assembleia da República? Eu posso estar em constante ruptura ideológica com o governo. Claro, podes. E sem para isso apresentar um motivo, simplesmente. Todas as reformas, todas as leis, todos os princípios aplicados naquilo que foi a atuação do governo socialista estão em absoluto desacordo com aquilo que é a Carta Personalista, com aquilo que é a Declaração de Princípios do CDS. Mas isso E há outra coisa, e eu tenho a certeza, eu tenho a certeza que se a Associação Cristas pudesse, em todos os debates quinzenais com o Princesa António Costa, apresentar uma moção de censura, apresentava uma moção de censura. A questão é que só há uma moção de censura por legislatura, não é? Por ano legislativo. Por um ano legislativo, sim. Por um ano legislativo, exatamente. Por isso, é um instrumento que tem de ser bem utilizado e bem guardado. Eu também acho. Exatamente. E tu agora é exatamente por isso que não se compreende o timing, nem a fundamentação da moção de censura. à disposição dos grupos parlamentares. E a Associação Cristas pode não ter usado no ano transato, em 2018, o instrumento da moção de censura. Porque podia considerar que existisse, ou pudesse existir, porque é tal descalabro a atuação socialista, que pudesse existir uma razão específica do mais grave possível que possamos imaginar que se justificasse a introdução dessa moção de censura, que aí nem os vossos acordos parlamentares vos fizessem segurar, e nesse aspecto podemos sempre esquecer, aliás, podemos nunca contar com a iniciativa tanto do PSD como do PCP e do BE, só podemos contar com a iniciativa do CDS, e por isso foi guardada. Agora, em relação a um prazo que está a terminar, é um momento de censura de toda aquela atuação. Daqui a 2 meses e a moção de censura é discutida nos 5 dias seguintes. Houve os timings
serem escolhidos, se é 1 mês ou 2 meses, não interessa. O que interessa é a sanção daquilo que foi uma opção política. Sabendo a Assunção Cristas que a reportagem sobre ela ia sair nesse dia, se ela quisesse dar peso à sua moção de censura, não achas que o faria fora desse dia? Eu tenho a certeza absoluta que não, quer dizer, eu vou explicar uma coisa. Não, eu digo, a minha resposta é esta. Eu sei que esse é o pensamento do PS e do PSD, que são os partidos. É o pensamento de qualquer pessoa, o CDS nunca esteve no governo, nem nunca sempre constantemente embranhados em casos que envergonham a classe política. E o CDS eu compreendo isso nunca. e compreendo que deve existir um instituto dentro do vosso partido que dê uma formação de como escapar casos mediáticos. E eu compreendo isso, mas agora há uma coisa que é certa: o CDS, graças a Deus, convive e sempre conviveu bem. Sim. Talvez em virtude daquilo que o Jorge chama de ser um partido pequeno. Aceito isso. Eu prefiro ser pequeno e limpo do que grande e sujo. E isso eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Jorge, pergunto-te a ti agora e analisando aqui aquilo que foi esta moção de censura apresentada pelo CDS, pergunto-te a ti, e depois vou perguntar também, quer ao Eduardo, quer ao Zeca, como é que têm visto, e vocês não encontraram argumentos que levassem a esta moção de censura? Eu conheço muitos, então é plasmados na moção de censura. Pergunto-vos como é que veem a Assunção Cristas no atual quadro político português? Bem, eu confesso que até tenho alguma simpatia pela Assunção Cristas. Não me choca. E tenho-a por vários dirigentes, tanto do CDS como do PS. Pela maneira de estar, pela maneira de fazer, acho que isso é normal na vida democrática. Tenho os meus colegas da Assembleia Municipal do PCP, são meus amigos, são pessoas com quem eu gosto de conviver, são pessoas com quem eu gosto de debater e que me revejo na postura deles, não me revejo programática ou ideologicamente neles. E a Assunção Cristas é um desse tipo de pessoas que eu tenho alguma simpatia. Acho é que percebeu ainda muito mal alguns timings, e acho que o congresso do CDS, o último congresso do CDS, ajuda-me Zeca, não sei se foi este ano, se foi ano passado, já foi ano passado, foi um momento de loucura coletiva. Eu confesso que aquelas músicas de chegada, o vou ser primeira-ministra, a ambição é mais que legítima. Acho que todas as pessoas, todos os líderes partidários devem ter a ambição. Agora, nós sabemos que em política as ambições preferidas deixam de ser ambições e passam a ser expectativas criadas, e a política é muito a gestão de expectativas, e esse congresso para mim foi um momento alto daquilo que é o deslumbramento da Assunção Cristas com um momento político, aproveitando ali algum tempo em que o PSD não esteve tão bem na oposição do governo, nem na procura de projetos alternativos. É uma novidade que nem na procura de projetos alternativos. Eu acho que sempre esteve. Votou contra todos os orçamentos de Estado. Aliás, a nível de votações, que é o que as pessoas responsáveis e sérias mais fazem, acho que dificilmente, poucas vezes esteve em lados diferentes do CDS. Por isso, se o PSD não esteve na oposição, o CDS também não esteve. Se o PSD esteve, o CDS também esteve. Acho que isto é claro como a água. Mas o PSD teve durante algum tempo uma oposição menos clara, feita de um cansaço de imagem do líder que eu não sentia, por aí sim uma grande ligação que tenho com o anterior líder do partido, mas em que aí tática e estrategicamente o CDS foi mais hábil, com a mudança de liderança logo a seguir à queda do governo dos 10 dias. E como tal, a Assunção Cristas, mas eu depois acho que se deixou embebedar por todo este espaço, e nesse congresso acho que foi o ponto alto. Acho que a Assunção Cristas nunca será a líder da direita portuguesa. E até digo mais, até reconheço que o CDS tem alguns dirigentes que o possam ser. Acho que se continuarem militantes do CDS isso é difícil, porque, como eu dizia ao bocado, um partido em Portugal precisa de implementação local, precisa de penetrar em classes sociais que o CDS não penetra. Mas o CDS tem como dirigentes o CDS tem como dirigentes alguns dirigentes que eu via facilmente a poderem liderar a direita portuguesa. Mas a Assunção Cristas não. E acho que neste momento a direita portuguesa, há 6 meses para cá, ou há 1 ano para cá, tem sido muito bem liderada, de uma forma responsável, trabalhadora, procurando... Por quem? Pelo Dr. Rui Rio, como é óbvio.
E tu ainda há um bocado disseste que estavam a tentar chamar o Dr. Rui Rio para o plano. O Eduardo dizia que era a forma de dar ao Dr. Rui Rio a liderança da contestação. Eu acho que não há menor dúvida. É o líder da direita portuguesa. Acho que, Estamos a terminar. acho que no dia Temos 6 de 3 outubro minutos. veremos isso com mais Jorge, vou certeza. passar a palavra ao Eduardo. Eduardo, temos 2 minutos. Tens 1 minuto para me dizeres como é que vês a Assunção Cristas no quadro político português. Bem, eu acho, como já disse, eu acho claramente que a Assunção Cristas é o peso de chagas feitas da política portuguesa. Eu acho que era bom para ela própria. Eu entendo isso. Era bom para ela própria que lhe reduzissem o tempo de intervenção na Assembleia da República, que assim podia ser que ela conseguisse, com menos tempo, pelo menos tentar encaixar uma ideia, porque eu acho que ela sente-se tão à vontade, tem tanto tempo para falar, que não sabe muito bem como é que há de preencher aquele tempo. Então dá-lhe para aquilo. Mas honestamente, quer dizer, eu acho que a Assunção Cristas não é tanto a Assunção Cristas, mas o CDS tem, como dizia o Jorge, e eu concordo com isso, quer dizer, eu não tenho que ver como inimigos todos os meus adversários. O CDS tem bons dirigentes e alguns dirigentes com os quais eu discordarei absolutamente do ponto de vista ideológico, mas aos quais reconheço valor. Será o caso, por exemplo, do Adolfo Mesquita Nunes, claramente não é o caso da Assunção Cristas. A Assunção Cristas acho que é uma líder absolutamente banal, que teve uma vantagem, que foi a vantagem do desaparecimento do PSD durante 3 anos. Que de facto tinha um líder absolutamente desgastado, que insistiu num discurso que claramente não fez caminho, e não fez caminho pela razão simples de que, infelizmente, aliás, a oposição à direita continua a fazer este discurso, que é o discurso da catástrofe sobre o país, quando na verdade isso não acontece. Nós podemos discordar. O país não está fantástico. Os primeiros 6 minutos no último programa do Ricardo Araújo Pereira são brilhantes a esse ponto. Recomendo a todos que não viram que possam ver. Estava a dizer, o país podemos achar que podia estar melhor ou pior, mas a verdade é que é difícil de dizer que o país não está muito melhor do que estava quando o governo começou. E, portanto, o CDS beneficiou disso, da ausência do PSD. Mas, honestamente, a Assunção Cristas não tem consistência política, não tem consistência discursiva, não tem consistência de pensamento sequer para ser a líder da direita portuguesa. E, honestamente, o CDS, em condições normais, nem para ser líder do CDS. Muito bem. Zeca, faço-te a mesma pergunta. Tens 1 minuto. Sim, em relação à Assunção Cristas, a liderança da direita, eu não acho que também seja a Assunção Cristas que lhe cabe a liderança da direita. Eu acho que a Assunção Cristas, pela primeira vez, abriu a porta da direita portuguesa. E isso é que foi importante. Agora, nós não somos um partido de um one-man show. Isso nunca foi parte do CDS. Bem, parecia que te ias rir. Toda a vida fomos... Era isso que eu ia dizer. Estava a brincar. Toda a vida fomos um partido one-man show e agora não somos. E isso é que nos está a dar a vantagem da direita portuguesa. E nós temos uma grande vantagem em relação ao PSD. Aliás, 2 grandes vantagens em relação ao PSD. Vais dizer as 2 grandes vantagens é que somos limpos, não temos a cara suja. E a segunda é que temos ideias e defendemos coisas. Coisa que o PSD não faz. E se não forem, uma moção de censura resolve. Muito bem. Terminamos hoje Terminamos hoje os desafios políticos. Mantém-se aqui também o debate ainda em estúdio. Nós ficamos por aqui, já sabe. Assim que nos acompanhou, muito obrigada. A vocês também o nosso muito obrigada. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Quanto a nós, marcamos encontro na próxima semana, já sabe, quarta-feira às 22 horas.